Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E no vídeo de hoje a gente vai fazer aquele esboço, né? Já terão partidas importantes no meio de semana agora, né? As semifinais de Libertadores, Copa Sul-Americana. Vamos fazer um esboço com calma, a rodada só inicia no sábado, né? Mas já deixar à disposição para vocês as estatísticas, né, para a rodada 23. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força aqui pro canal. Se você não for inscrito, convido na humildade aí a conhecer o canal e se inscrever. Então, sem perder muito tempo, embora lá pro nosso vídeo então. Vamos lá então. Pessoal, essa aqui foi a pontuação do time do canal, 63 pontos. Fiquei satisfeito? Mais ou menos. Fiquei chateado? Não. Não fiquei, ficou bem acima da média dos cartoleiros, né? E cartola é regularidade, né? Para ligas clássicas a longo prazo é regularidade. Eu sempre falo aqui no canal, né, que se você manter uma média aí de 60 pontos aproximadamente, né, e de vez em quando dá uma mitada, você vai estar no topo, né, das suas ligas apostadas aí, ligas clássicas, tá certo? E a maior e o que realmente fez a gente não deslanchar na pontuação foi porque a gente não tinha no nosso time aqui principal nenhum dos jogadores que imitaram na rodada, né? A gente não tinha o Castilho aqui no meio, né, que é o cara da bola parada do Juventude, realmente tá jogando mais avançado, tá chegando muito bem à frente. A gente também não tinha aqui o Wanderson, mas tínhamos no time de bons baratos o Wanderson, né, que destruiu, fez aquele gol lá, a lá Maicon da Copa do Mundo, né, sem ângulo ali, que loucura, certo? Mas tá jogando demais o menino, melhor lateral direito aí, com certeza, né, da nova geração aí do futebol brasileiro. Roger Guedes destruiu no clássico, fez aquele golaço, né, contra o Palmeiras, bem demais, né? Então, esses jogadores que pontuaram muito bem não estavam no nosso time, né? O que não fez alavancar a nossa pontuação. E é claro, e essa desgraça aqui do René, escalei ele contra o Ademir, pra quê? Pra ele desarmar. Rapaz, o Ademir deu um baile nele no jogo. Foi um suador pra ele segurar o Ademir. Tanto é que o gol do América de empate, né? Que foi nos acréscimos, né? Praticamente fez o gol e 1 minuto depois terminou o jogo. Foi em cima do René, né? Perdeu a bola e depois ainda perdeu de cabeça. Se fosse isso também, né, se não fosse o SG aqui, já que eu tava com o Renato de treinador, a gente chegaria a 80 pontos facilmente, sem nenhum dos jogadores que mais pontuaram na rodada. Então, regularidade é muito importante no Cartola, né? Vamos vender nosso time já. Rodada é só sábado, mas a gente sempre faz isso para deixar as estatísticas à disposição, né? Rodada 23 começa sábado, lá no Castelão, Fortaleza e Atlético Goianiense, às 17 horas, então o mercado fecha às 16h30. Então, como sempre, live sábado ao meio-dia, tá? Inclusive aqui, ó, já vou botar aqui por goleiros, né? Deixar aqui a média, né? E vamos vir aqui no nosso Instagram. Quem quiser também seguir vai ser muito bem-vindo. Tem um link logo abaixo na descrição. Mané Cartola FC, tudo junto. E aqui eu já postei já o desempenho dos times do canal na 22ª rodada, ó. Muita regularidade, todos os times, tá? O principal fez 63, como a gente viu. Bons baratos foi melhor, fez 67,53, né? E o de valorização fez 62,62, mas pontuação não interessa muito e valoriza quase 10 cartoletas. Então, foi uma rodada muito satisfatória aí, né? Do ponto de vista da regularidade, né? Todos os times do canal foram muito bem aqui, certo? Aqui também eu já coloquei os vencedores, tá? Da mensal de setembro, certo? Do Ligas do Mané. Praticamente todos aqui já receberam a premiação, né? Falta apenas 2 aqui receber. Mas é porque realmente o Cartola ontem demorou demais para fechar o mercado. E demorou mais ainda para reabrir. Foi reabrir só às 7 da noite, né? Então até fazer o cardzinho, né, aqui dos vencedores, conferir as pontuações, né? Começar a pagar o pessoal, né? Ficou 2 aí para trás, mas é só entrar em contato comigo, né? Quem tiver ali no hall dos vencedores. E aqui o tiro curto, todos já receberam sua premiação, tá? Pagamento aqui é em 24 horas, certo? Fechou o mercado, reabriu. Já estou pagando, inclusive, eu me antecipei, tá? Coloquei aqui, ó, algumas coisas interessantes, certo? Como média de gols, né? Os confrontos com maior média de gols, olha aqui, ó, Flamengo e Atlético Paranaense, né? 3x2, 3x1, 1x1, 3x2, 1x2, média de 3,8. Jogo agitado, hein? Né? Flamengo, time ofensivo. Atlético Paranaense também é um time ofensivo, histórico aqui, ó, de muitos gols, né? Do meio pra frente aqui, ó, Flamengo, vale a pena. Do meio pra trás já fica cabreiro aqui, ainda mais o Atlético Paranaense tendo feito 4 gols agora, né? No Grêmio. Jogando em casa na última rodada. Outro jogo aqui muito interessante para se escalar do ponto de vista ofensivo também, ó. É o Galo Internacional. Terceiro jogo com maior média de gols, ó. 3,4, ó. 2x2, 1x3, 0x1, 2x1, 3x1. São dois jogos que geralmente, quando essas equipes se encontram aqui, ó, com esses mandos de campo, são jogos bem movimentados, tá? E por incrível que pareça, o jogo com maior média de gols para rodada, né? É do Grêmio e do Sport, ó, 1x2, 3x4, 5x0, 0x3, 1x1, né? O Sport, quando vai lá em Porto Alegre, costuma incomodar bastante o Grêmio, certo? Mas é um jogo movimentado, né? Com uma média alta de gols. Só que no momento do Sport ofensivo não é tão bom assim, né? E aqui também, ó, do ponto de vista
defensivo, tem bons jogos aqui, ó. Ó, o jogo com menor média de gols histórico, tá? Com o mando de campo do Bragantino, né? É Bragantino e Corinthians, ó, média de 1,6, ó, 0x0, 0x0, 0x2, 3x2, 0x1. Percebam que nos últimos 5 jogos aqui, ó, o Corinthians, lá no Nabia Bichedi, em Bragança Paulista, conseguiu manter o SG. E qual é uma das melhores defesas jogando fora de casa? A do Corinthians, certo? Então esses cardzinhos eu me antecipei, porque o Cartola demorou para abrir o mercado, então eu fui lá, fiz os cardzinhos, para quê? Para ajudar a gente no vídeo aqui, ó. E olha como o Corinthians vale a pena defensivamente nessa rodada. Melhores defesas visitantes. O Corinthians nos últimos 5 jogos sofreu apenas 2 gols jogando fora de casa. E aqui, ó, e o Bragantino não tá entre os melhores ataques, né? Então, vale a pena? Vale a pena. Nós vamos ver tudo isso aqui, inclusive aqui, ó, tô convidando, já que tá na horazinha do jabá aí, né? Pra quem quiser participar do Liga de Mané, ligademané.com.br, tem link logo abaixo aqui na descrição, muito fácil, já tem 4 times aqui pra rodada 23, né? Rodada 22 a gente viu aí, ó, deu 194 times, uma premiação de R$ 1.746, tá? A mensal de setembro aqui, ó, tinha dado R$ 2.543 de premiação, com 113 times, já está aberta. Inclusive, vou fechar a inscrição da de outubro, tá? Agora, junto com o fechamento de mercado. Então, quer jogar uma ligazinha clássica apostada, né? Uma liga de regularidade aí mensal, com o capitão? Tem a de outubro, tá? Quer jogar um tiro curto com o capitão? Tem a 23ª rodada. Então, quem quiser participar aí vai ser muito bem-vindo. Mas vamos lá para nossas estatísticas, usando o nosso querido Catimba States, ou Stats, como eu sempre brinco, né? Também tem link logo abaixo na descrição. Preço promocional de segundo turno, R$ 21,90. Colocou o cupom Mané Cartola, tudo junto, na hora da compra. Digita ali Mané Cartola. Tudo junto, ganha 10% de desconto. Vamos lá. Casa fora, os últimos 5 jogos. Começar com os goleiros, como a gente sempre faz. Pontuação média, conquistada e cedida. Quem vem conquistando muito ponto com seus goleiros aí em casa? Fortaleza vem conquistando bastante pontos, né? Porque é um time de sofrer poucos gols em casa, mas caiu bastante, tá? O Fortaleza em casa, certo? Maior prova tá aqui, ó. Se a gente verificar o confronto atual, certo? A gente vai verificar o seguinte, que o Fortaleza é o 4º melhor mandante. Por quê? Porque, de maneira geral, tem uma campanha boa e sofre pouquíssimos gols em casa, ó. 0,70 e faz gols, 1,70. Só que isso é de maneira geral, todos os jogos em casa, né? Só que vai pegar o Atlético Goianiense, um osso duro de roer fora de casa. E o Atlético Goianiense vem jogando melhor fora do que em casa, né? Tem média de gols como visitante 0,82, uma média baixa, mas também é um time de sofrer poucos gols, ó, 0,91. Se a gente perceber aqui, ó, ofensivamente Fortaleza caiu bastante em casa, inclusive os últimos 2 jogos não conseguiu fazer gols, certo? E vem tomando alguns gols aí, ó, mas ainda é um time que segura esse dia em casa. Tem um bom sistema defensivo, né? Um dos melhores da competição, caiu um pouquinho de produção, caiu, deu aquela estagnada, deu. Inclusive aqui, ó, já vou atravessar e vou mostrar aqui, ó. Campeonato Brasileiro. Vamos ver quais são os times que estão em alta. Ó o Fortaleza como deu uma estagnada, ó. 3 derrotas agora que venceu, né? Contra o Sport, inclusive, quebrou um tabu, que nunca tinha vencido lá o Sport, tá? Times que estão bem aí, ó. Corinthians vem numa crescente, ó. Não perdeu nos últimos 5 jogos. Internacional tá bem demais, né? Daria para escalar o Galo em peso, porque é líder do Campeonato Brasileiro e é um dos melhores mandantes. Aliás, é o melhor mandante da competição aqui, o Galo, ó. 5 vitórias consecutivas em casa, mas vai pegar agora o Internacional, né, que vem numa crescente. Vai ser um jogo bonito de se ver, vai ser um jogo bom. Fluminense, que nem eu falei no último vídeo, ó, vem crescendo muito, né? Então, aqui, ó, Cuiabá também, ó. Então, pra mim, assim, ó, os times do Campeonato Brasileiro, que nesse momento demonstram um crescimento muito grande, tá? É o Corinthians, o Inter, o Fluminense, tá? E o Cuiabá, certo? São os times que vêm bem aí, né, nos últimos jogos, certo? Então, vamos prestar atenção nessa informação na hora de escalar aqui nosso time. Fortaleza se defende bem? Se defende. E aqui o Atlético Goianiense, como a gente viu aqui, ó, é um time que já cedeu 12 SGs fora de casa. Não é um time de fazer tantos gols assim. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui no histórico aqui, ó. E dos confrontos históricos aqui, ó. Tiveram 4 confrontos com o mando de campo do Fortaleza e uma média baixíssima de gols. Inclusive, o Atlético Goianiense aqui, ó, segurou 3 SGs nos últimos 5 jogos que foi visitar o Fortaleza, tá? Média de 1,7, né? Então vale a pena para essa rodada. Eu acho até que vai ser um jogo de poucos gols, tá? Pelas características dos dois times e pelo momento ofensivo aí de Fortaleza, que caiu um pouquinho, né? Mas defensivamente até que vale a pena. Então, o goleiro Fortaleza vale a pena? Vale. O problema é que o Atlético Goianiense não cede quase nada. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no nosso querido Felipe Alves, como é que tá o desempenho dele em casa. Em casa ele tá com uma média de 3,07 em 7 jogos. Vem jogando melhor fora de casa, ó, 4,94. Precisa de 8,80 para começar a valorizar. E realmente, devido à queda aí, ó, do Fortaleza em casa, ele também caiu um pouquinho. Fez 2 bons jogos, mas zerou aqui na 20ª rodada contra o Galo, quando tomou 2 gols, e negativou aqui contra a Chapecoense aqui no 3-2, certo? E o Atlético Goianiense, por sua vez, como a gente viu ali, ó, é um time perigosíssimo fora de casa. Não costuma ceder pontos, pelo contrário, até negativo alguns goleiros aqui, ó. Para ceder pontos, só se manter o SG, o Felipe Alves. Então, se você acredita no SG do Fortaleza, vira uma boa opção. Do contrário, já complica, certo? E depois do Felipe Alves aqui, quem vem pontuando muito em casa,
JP, tá? JP tá pegando demais em casa, mas o Santos vive um momento muito ruim. O Carrilli parecia que tinha ajeitado o time do ponto de vista defensivo, 3 jogos sofrendo apenas um gol. Daí vai lá, né? Contra o Juventude no Rio Grande do Sul e toma aquela biabada de 3, né? Inclusive o Juventude também é outro osso duro de roer. E o Fluminense é um time que não cede pontos aqui, ó, tá? Mas quem quiser ir com o JP pelo desempenho dele em casa, de repente pode valer muito a pena, ó. Em casa ele tem uma média de 5.36, joga melhor em casa do que fora, tá desvalorizado, tomou 3, né? Na última rodada, precisa de menos 1.20 para começar a valorizar. E realmente dentro de casa ele vem com bom desempenho. Negativou apenas aqui, ó, contra o Atlético Goianiense quando perdeu de 1-0 dentro da Vila Belmiro, isso lá na 13ª rodada. Vamos dar uma olhadinha no Fluminense, mas a Fluminense é a mesma coisa, tá? Assim como o Atlético Goianiense é um time perigoso fora de casa, não cede ponto. Olha só, os últimos 3 jogos aqui, ó, cedeu apenas 1 ponto para 2 goleiros e negativou o Kehler, né? Ah, mané, mas aqui na 15ª e na 13ª cedeu 7 pontos. Sim, mas isso aqui ele tava, já tô falando há vários vídeos, nas lives. O Fluminense, quando estava disputando a Libertadores, deixou o brasileiro de lado e realmente, né, não era um adversário difícil, né? Porque não tem um elenco tão grande assim, né? Então ele precisou focar na Libertadores. Quando ele foi eliminado da Libertadores e focou no brasileiro, ele realmente vem crescendo demais. Aqui, ó, 2-2 fora de casa, 2-1, 4-2, fez 2 gols no Internacional. É um time difícil, como a gente viu ali, vem crescendo de produção, tá? Então vejo de repente um goleiro aí com certo risco aí pra rodada. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse retrospecto aqui, Santos e Fluminense. O Santos cedeu 4 SGs nos últimos 5 jogos dentro da Vila, né? Mas o Fluminense não vem conquistando SGs fora, né? O Fluminense é um time ofensivo, vem fazendo alguns gols. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no retrospecto aqui. Depois vai servir para zagueiro também, né? Já que o Nino joga bem fora de casa. O Fluminense faz gols fora de casa, 1.9, mas toma muito, 1.27. Na Vila o Santos não vem fazendo tantos gols, tá? Faz a média de 1 gol, mas também não sofre tanto, 0.82, né? E realmente os jogos do Santos na Vila aqui, ó, nos últimos 5 jogos na Vila, fez apenas 2 gols contra o Internacional, tá? E de maneira geral aqui, ó, conseguiu segurar 2 SGs. O Fluminense, por sua vez, vem fazendo gols todo jogo fora de casa, às vezes mais de 1, depois que começou a se dedicar única e exclusivamente ao Campeonato Brasileiro, mas, mesmo assim, ainda toma o gol, tá? Então, do ponto de vista defensivo, o Fluminense para a rodada meio complicado, por mais que o time do Carrilli seja um time reativo, né? Não é de atacar muito, certo? Eu acredito que o JP deva ser exigido porque o Fluminense ataca bastante fora de casa, né? Mas daí eu prefiro ficar o quê? Com o equilíbrio, certo? O Everson aqui, ó, tá pontuando bem? Tá, mas o Inter é outro time que não cede pontos. E por que o Everson tá pontuando bem? Vamos vir aqui. Qual é a melhor defesa mandante da competição? Aliás, a melhor defesa da competição, o Galo. Sofreu apenas 1 gol nos últimos 5 jogos em casa, certo? Mas qual é o melhor ataque visitante da competição nesse momento? O Inter, 8 gols nos últimos 5 jogos fora de casa. O Inter é um time perigoso fora de casa. Aí então o sistema defensivo do Galo ficaria meio em stand-by. Mas dá pra dar uma arriscada? Claro que dá pra dar uma arriscada. É a melhor defesa da competição. Só acredito que vai ser um jogo difícil. Como eu mostrei ali o histórico, é de muitos gols. Ó, o Galo, do ponto de vista ofensivo, tem que ter alguém. 1.90, tá? De gols em casa. Uma média de quase 2 gols por partida em casa. E se defende bem demais, né? Melhor defesa da competição, ó, 0.50. Nos últimos... Em todos os jogos, né? Melhor mandante. E nos últimos 5 sofreu apenas 1 gol em casa. O Inter é o 5º melhor visitante. O Inter é chato fora de casa. Média de gols como visitante, 1.27. Média de gols sofridos, 1.09. Certo? O Inter costuma fazer gols fora de casa aqui, ó. Só cedeu SG contra o Atlético Goianiense na 12ª rodada. Certo? E vira e volta aí, ó. Consegue manter um SG aí, ó. Conseguiu 3 SGs, né, nos últimos 5 jogos fora de casa. E o Galo em casa não. O Galo em casa é muito ofensivo. A média de 2 gols, às vezes, superior. Certo? E segurou os últimos SGs aí em casa, tá? Vale a pena? Vale a pena. Acredito até que vai ser bem exigido, porque o Inter tá com esse DNA ofensivo jogando fora de casa, certo? O Everson tá com bom desempenho, 4.67 em 9 jogos, precisa de 5 pontos para começar a valorizar. E realmente em casa é um dos melhores goleiros aqui, ó. Muita regularidade, mas convenhamos, presta atenção, 0, 0, 0, 0, sem sofrer gols. Aqui contra o Flamengo, pegou um time ofensivo, ó, fez 7 defesas. O Inter é um time ofensivo, depois a gente vai ver se ataca bastante. Vamos ver se vale a pena que o Inter está cedendo ponto. Ó. O Inter é um time de não ceder muitos pontos. Vai ficar atrelado ao SG aqui, ó. Fernando Miguel conseguiu SG, 8 pontos. De maneira geral, quando tira o SG, não consegue, o goleiro adversário não consegue pontuar bem, tá? Então, como eu tava falando ali, ó, eu prefiro ficar o quê? E esse histórico de gol aqui, como a gente viu, né? É um histórico de bastante... Onde é que tá aqui? É um histórico de bastante gols, né, gente? Como a gente viu aqui, ó. Terceiro jogo com maior média de gols, 3,4. 2-2, 1-3, 0-1, 2-2. Olha só, nos últimos 5 jogos em Minas, com o mando de campo do Atlético, nesse confronto aqui, ó, só teve apenas um SG aqui, ó. Um SG em 5 jogos, tá? Então, realmente, tem tudo para ser um jogo muito movimentado. Inclusive, aqui, ó, Flamengo e Atlético Paranaense. Estou batendo nessa tecla.
Porque todo mundo fala, ah, só escala jogador do Flamengo. Mas é que os jogos do Flamengo aqui, ó, geralmente no Maracanã são jogos de gol. E olha só o retrospecto entre essas duas equipes aqui, ó. Não teve nenhum SG, média de 3,8, né? Então, de repente, realmente, os dois ataques para se escalar nessa rodada aí é o do Galo e do Flamengo jogando em casa. Mesmo o Galo tendo um jogo difícil, pelo menos um jogador, de repente vale a pena. Mas a gente tá agora vendo o goleiro, né? E quais são os goleiros que mais vêm cedendo pontos aí? Os times que mais vêm cedendo pontos para goleiros adversários. Ceará cede muito, certo? Mas o Bahia não vem conquistando quase nada. Por quê? Porque o Bahia tá tomando muito gol em casa, uma das piores defesas. Ó, 1,55 gols sofridos. O Ceará quer fazer poucos gols. O Ceará em casa tá jogando demais. Uma campanha excelente, entre as melhores do campeonato. Mas fora é o pior visitante da competição, média de 0,50. Né? Mas eu não me sinto confiante em escalar defensores do Bahia. Por quê? Olha só, os últimos jogos em casa, sofre gol todo jogo e às vezes mais de um. O Ceará é que tá difícil, muitas vezes é DSG. Tá? Então quem quiser ir com o Matheus Claus, de repente pode valer a pena. Acho um goleiro de certo risco. Mas a verdade é que o Ceará tá com um desempenho ruim fora de casa. Atlético Paranaense também é a mesma coisa, vem cedendo pontos. Por quê? Porque não vem fazendo tantos gols assim fora de casa. Tem uma média de 1,10, é verdade. Mas olha só, passou em branco contra o Cuiabá, contra o América, contra o Galo, contra o Ceará. Nos últimos 5 jogos, cedeu 4 SGs. O Flamengo é que conquistou apenas 2 e vira e volta a tomar gol, né? Mas é uma defesa que pode surpreender nessa rodada. Só não vou com defensores do Flamengo, porque o histórico é de muitos gols, tá? O confronto histórico entre as duas equipes. E o Atlético Paranaense veio de um jogo, né, muito ofensivo no final de semana contra o Grêmio, tá? Mas de repente pode valer a pena um Diego Alves, pode estar pegando bem, né? De repente pode valer a pena. Mas assim, ó, falando de pontuação, jogando em casa, prefiro ficar aqui, ó, com o equilíbrio, tá? Do Grêmio, o Sport. Por quê? O Sport é o segundo, é o segundo time que mais cede pontos para goleiros adversários jogando fora de casa. E o Grêmio é o quinto que mais conquista pontos. Então, se a gente somar aqui, ó, né? Tem um cruzamento de scout muito agradável, né? E queira ou não queira aqui, ó, o Sport tá com dificuldade de fazer gols. Em casa nem se fala, fora também, tá? 0,55 e o Grêmio se depende bem em casa, 0,64 e gols sofridos, certo? Olha só o Sport. Nos últimos 3 jogos não fez gols fora de casa e o Grêmio defensivamente vem melhorando nos últimos 3 jogos em casa. Sofreu apenas um gol do Corinthians. Dá pra fazer um testezinho? Dá. O que me deixa um pouquinho cabreiro aqui, ó, é o retrospecto, tá? Que é com a maior média de gols aqui, ó, né? Só conseguiu um SG nos últimos 5 jogos, né? Contra o Sport, jogando em Porto Alegre, certo? Mas se a gente verificar aqui, ó, é franco favorito para a rodada o Grêmio, mesmo tendo tomado de 4. Tem que ver como é que vai estar o psicológico dele. Porque é o terceiro melhor mandante da competição nos últimos 5 jogos, o ataque, né? E a terceira melhor defesa, o mandante da competição nos últimos 5 jogos, certo? E o Sport, por sua vez, é um dos piores ataques. Olha aqui, ó. Atlético Paranaense, nos últimos 5 jogos só fez um gol. O Sport só fez 2, o Ceará só fez 3. Esses são os piores ataques visitantes. Essa tabelinha é muito legal, tá? Por exemplo, aqui, ó. Defesa, Grêmio, terceira melhor defesa. Contra o segundo pior ataque. Deu match. Entendeu? Legal, né? Fazer isso. Vamos ver o Galo aqui, ó. O Galo já vai ser um jogo duro, ó. Melhor ataque, né? Visitante contra uma das melhores defesas visitantes. Melhor defesa visitante contra um dos melhores ataques visitantes. Então aqui, né? Vai ser osso duro de roer. Né? Então realmente essa tabelinha aqui, ó, é muito legal, tá? Vale muito a pena entre os melhores ataques e defesas, né? Mandantes e visitantes de acordo com o mando de campo, de acordo com os últimos 5 jogos, vai te ajudar bastante a escalar no seu time, tá? Então acho que um dos melhores goleiros para a rodada, que tem uma perspectiva razoável de SG, tá? Realmente é o Chapecó, tá desvalorizado, né? Tomou 4 gols, menos 2,10. Tem uma média de 6,6 em casa, joga melhor em casa, em 8 jogos, gosto muito dele em casa. Só negativo aqui contra o Corinthians, né? Que o Corinthians é um time retroativo, né? Jogando fora de casa, se defende mais, joga mais aí no contra-ataque, não ataca tanto assim, mas de maneira geral é um jogador que costuma pontuar bem. O Sport, por sua vez, é que cede muito ponto aqui, ó. Se tirar o SG, vai fazer pouquíssimos pontos, tá? Mas se manter o SG, tem tudo pra fazer aí, ó, 5, 6, 7 pontos, talvez até um pouquinho mais, tá? Então o Gabriel Chapecó, pra mim, jogando em casa, é uma das melhores opções, né? Uma das mais seguras, certo? Ao meu ver. E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito ponto aí, ó? Fortaleza, time ofensivo, né? E aqui o Fernando Miguel vem pontuando bem, tá? Vem pontuando bem. Quem quiser dar uma arriscada no Fernando Miguel aqui, ó, tem uma média de 6,06 nos últimos 9 jogos. Jogando fora de casa, precisa de 7 pontos para começar a valorizar, tá valorizado. E Fernando Miguel vem com um desempenho muito bom aí, ó, fora de casa, com grandes pontuações, fazendo 6, 9 defesas, mesmo perdendo o SG, tá? Mesmo perdendo o SG. E o Fortaleza, como não vive um bom momento ofensivo em casa, é um dos times que mais vem cedendo pontos aí em casa, aí, ó, né? Como mandante, certo? Vale a pena? Vale a pena. Ainda mais, vou bater nessa tecla de novo, ainda mais se você vier aqui, ó, e ver o histórico aqui, ó. O histórico é favorável, tá? Em termos de SG pro Atlético Goianiense, tá?
Vamos dar uma olhadinha aqui. Flamengo também, time ofensivo, né? Geralmente cede pontuação para goleiro adversário. O Flamengo realmente produz bastante, mas o Atlético Paranaense não conquista quase nada e a gente já viu que o histórico é de muitos gols, tá? Ó, Chape também cede bastante, mas o Volco não tá naquela fase, mas de repente pode conseguir um SG aqui contra a Chape, né? Já que a Chape é um time que em casa cede alguns SGs sim, é a lanterna da competição, né? Fora de casa não, fora de casa é fura-olho e costuma geralmente fazer gol. Olha só, média de gols como mandante 0.50, pior mandante da competição, a média baixíssima, né? E o São Paulo toma muito gol fora de casa, 1.36, mas dessa vez de repente vai conseguir manter o SG. Ó, o São Paulo, para segurar o SG é complicado fora de casa, ó, só segurou contra o Sport, certo? Mas a Chapecoense aqui, ó, cedeu 2 SG nos últimos jogos. De repente vale a pena? De repente vale a pena. Vejo goleiros mais confiáveis para a rodada que vivem momentos melhores, tá? Vivem momentos melhores. Como por exemplo aqui, ó, o Daniel. Aqui, ó, se tem goleiro que vai ser bombardeado nessa rodada, eu acredito que é o Daniel do Internacional, tá? E ele e o Maílson aqui, ó, depois de Fernando Miguel, são os goleiros com melhor desempenho fora de casa. Mas vai enfrentar um Grêmio, né? E não cede ponto em casa para o goleiro adversário. E o Galo também não cede quase nada, né? Porque costuma fazer gols. Mas o Daniel é um dos goleiros com melhor retrospecto fora de casa. 6.05 em 10 jogos. Precisa de 6.30 para começar a valorizar. Negativo apenas aqui, ó, no 2-2 contra o Santos. Mas de maneira geral costuma pontuar bem, certo? Mas acredito que o jogo vai ser complicado para ele, né? E o Galo aqui, ó, dependendo aqui do jogo, às vezes cede ponto, às vezes não, né? Como a gente viu, é um dos times que menos cede pontos. Mas eu tinha que mostrar porque o desempenho do Daniel realmente tá muito bom. Assim como o Maílson também, tá? Vem fazendo um campeonato muito regular, né? O Sport tá muito mal ofensivamente, mas defensivamente ainda é uma das melhores defesas da competição, se defende bem, né? Tem média fora de 4.55 em 11 jogos e precisa de 5.50 para começar a valorizar. E se tem um goleiro de regularidade fora de casa, né? Que tá jogando num time aí que tá na parte de baixo da tabela, esse goleiro é o Maílson, tá? Olha só, muita regularidade, pontuando muitas vezes bem aqui, ó, mesmo perdendo SG. Por exemplo, contra o Flamengo, quando fez 6 pontos e algumas defesas. O Grêmio, por sua vez, que é outro time meio perigoso aqui, ó, não cede muitos pontos, né? Então prefiro ficar realmente assim com cruzamento scout mais favorável, por exemplo, como o Fernando Miguel aqui, ó, porque o Fortaleza vem cedendo e o Fernando Miguel vem conquistando, tá? Outro goleiro que vem conquistando muito ponto fora, mas vai enfrentar um time que nos últimos 5 jogos não cedeu SG em casa, tá? É o Cássio do Corinthians, tá? Mas o histórico é muito favorável defensivamente ao Corinthians, como a gente viu, tá? Sofreu pouquíssimos gols nos últimos 5 jogos quando foi enfrentar o Bragantino em Bragança Paulista. O Bragantino tem uma média de 1.50, mas isso é de maneira geral, porque nos últimos jogos o Bragantino não vem tão bem em casa, certo? E o Corinthians é o terceiro melhor visitante da competição. Uma das melhores defesas fora de casa, ó, 0.45 de gols sofridos, mas também não faz muito gol, 0.82, certo? Vamos ver o Bragantino. Ó, o Bragantino aqui, ó, antes, no começo do campeonato, até ali a 12ª rodada, talvez, o Bragantino fazia 2, 3 gols em casa direto. Agora, continua fazendo gol, ainda é um time perigoso, mas não faz tantos gols assim, tá? E sofre gols, né? O Corinthians, que não é de fazer muito gol fora de casa, mas se defende bem aqui, ó. 3 SGs nos últimos 5 jogos, tá? Então o Cássio deve ser exigido? Deve, porque o Bragantino tem esse DNA ofensivo, né? E o Cássio, queira ou não queira, tem um dos melhores desempenhos jogando fora de casa, né? Ó, fora de casa, 5.77 em 11 jogos, precisa de 3.40 para começar a valorizar, né? É claro que as grandes pontuações dele ficam muito atreladas ao SG, como no 0x0 aqui contra o Santos, né? Nos demais jogos aqui, ó, por exemplo, quando tomou gol aqui, ó, do Atlético Goianiense, que é um time que não ataca muito, fez 2 pontos, mas é um goleiro de muita regularidade fora de casa, tá? Um goleiro que vem pontuando bem. Ó, o Bragantino, que é chato em casa, ó, olha só, não cede pontos, né? O que tá me levando, queria muito botar o Cássio, o que tá me levando, de repente, é não botar ele. Mas o histórico, como a gente viu ali, né, do confronto, é muito favorável. Deixa eu dar uma olhadinha em defesas aí, pra ver se dá uma clareada aí. Eu tô vendo que pra goleiro pra essa rodada não tá tão fácil não. Ó, o JP como vem fazendo defesas. Mas o Fluminense não é um time de ceder tanta defesa pra goleiro adversário. Ó, o Cleiton como vem fazendo defesa. Mas o Corinthians também não é um time de ceder tantas defesas pra goleiro adversário, né? O que ele aqui faz, e aqui até que o São Paulo cede, né? E aqui o Walter não faz tanto, mas o time que mais cede defesa para goleiro adversário jogando fora de casa é o América Mineiro. Ah, mas aí não vai indicar os dois? Fica um pouco cabreiro por causa do desempenho. Por exemplo, o Walter fora de casa, ó, 6.60 em casa, 1.86. Esse é de 8.70. Olha só o desempenho do Walter em casa. É muito ruim, fora de casa já vale a pena, né? Mas vai enfrentar um time aí, ó, que tá cedendo pontos jogando fora de casa porque tá jogando de maneira ofensiva, tá? Eu vou ficar em stand-by com o Walter para essa rodada. Gosto dele jogando fora de casa, tanto é que escalei na última rodada, certo? Outro goleiro aí que eu vou ficar em stand-by, tá? Onde é que tá aqui? É o nosso querido Kehler, tá? Da Chape. Fora de casa, ó, 4.88, mas em casa, menos 0.54 jogos. Precisa de 5.70 para começar a valorizar. Inclusive, fez uma grande partida contra o Ceará. Ó, em casa, já oscila demais. Fora, até que vem de 3 pontuações muito boas e deu uma mitada na 18ª, né? E vai enfrentar um São Paulo, que tá cedendo até que alguns pontos. Menos, né, do que o América. Então, são dois goleiros que eu deixaria em stand-by, né? Por mais que São Paulo e América venha cedendo defesas, né?
eu vou ficar meio stand-by. O Juventude 7 também é uma quantidade considerável, mas o Palmeiras tá tomando muito gol em casa, tá? Tá tomando muito gol em casa, tem uma média de 1,45 gols sofridos. É o segundo melhor mandante da competição. O que tá salvando ele às vezes é os gols, tá? Mas o Palmeiras vem numa decrescente, tá? Olha só, o Palmeiras de 3 derrotas e 2 vitórias. Em casa, vamos dar uma olhadinha o Palmeiras em casa. Ó, 3 derrotas e 2 vitórias em casa. Tá oscilando demais o Palmeiras, tá? E vem sofrendo muitos gols em casa. Certo? Mas quem quiser dar uma escada aí no Everton, eu digo dar uma arriscada porque vamos dar uma olhadinha aqui no confronto, o Palmeiras. Vamos ver. Tomou 3 gols do Flamengo, 1 do Atlético Paranaense, 2 do Cuiabá. Olha a quantidade de gols. Só manteve SG contra o Fluminense. Isso lá na 13ª rodada. Faz muito tempo que o Palmeiras não manteve SG em casa. E o Juventude, nos últimos 3 jogos, vem sendo um time perigoso. Cedeu 2 SG nos últimos 5, sim. Mas isso foi na 14ª e na 12ª rodada. Os últimos 3 jogos tá complicado. E o Juventude tá com um dos caras que tá ali disputando a artilharia, fazendo gol quase que todo jogo, que é o Ricardo Bueno, tá? Então fico meio cabreiro aí, né? Vamos dar uma olhadinha no Everton aqui. Rapidamente aí, para não ficar muito em goleiro. Olha só, aí o Everton tem um desempenho melhor fora do que em casa, ó. Fora 5,08, em casa 1,60. Mas precisaria 1,10 para começar a valorizar, tá caro. Quem quiser dar uma escada, olha as pontuações dele em casa. Só na 13ª rodada, quando manteve SG, conseguiu pontuar bem. Ou seja, se o Palmeiras tomar gol do Juventude, tem tudo para não pontuar muito bem não, tá? Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha nesse retrospecto aqui. Palmeiras e Juventude, tá? E o Juventude incomoda um pouco lá, tá? O retrospecto aqui, ó. Onde é que tá? Ah, ele não entrou porque é o quarto. Ó, 0x1, 1x1, 3x2, 4x1, 2x2. O Juventude costuma fazer gol todos os jogos quando vai visitar o Palmeiras, tá? Então tomem um cuidado aí, né? De repente o Ricardo Bueno até pode ser uma boa. E o JP realmente aqui, ó, e o Cleiton estão... Vamos dar uma olhadinha no Cleiton, né? Vamos dar uma olhadinha no Cleiton. O Bragantino caiu bastante em casa, mas o Corinthians não é um time tão agressivo assim fora de casa. Vamos dar uma olhadinha no Cleiton. O Cleiton em casa tem uma média de 3,63, fora vai melhor, 4,28, precisa de um ponto para começar a valorizar. Mas vem com muita regularidade, tá? Dificilmente negativa. Vamos ver o Corinthians aqui. O Corinthians é perigoso. Vai estar muito atrelado ao SG. Olha só como o Corinthians ataca pouco e quando chega, às vezes faz. Olha só. Tirou o SG aqui dos adversários nos últimos 3 jogos, negativou os goleiros e cedeu pouquíssimos pontos. Quando pontuou bem aqui, ó, foi o JP no clássico, que cedeu 10 pontos com 5 defesas. Mas vai ficar muito atrelado ao SG e o Corinthians não vem atacando tanto assim fora de casa. E os goleiros e os times que vão jogar em casa, quem é que cede mais defesa aí para goleiro? Ó, o Bahia. Mas o Ceará tá muito mal fora de casa, então vejo mais como uma aposta, né? Ó, o Maílson vem fazendo muita defesa, o Fernando Miguel, são 2 goleiros muito regulares, mas vão enfrentar 2 times aí, ó, que não cedem quase nada de defesa. Quem é que mais cede de defesa jogando em casa? O Bahia, né? O Flamengo, mas o Atlético Paranaense, o Santos fora de casa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso querido Santos fora de casa, porque não vem bem defensivamente fora de casa o Atlético Paranaense. Inclusive o Santos tá com uma média muito ruim. Ó, tem uma média de 3,57 em 7 jogos fora de casa, precisa de 2,50 para começar a valorizar. E não fez grandes atuações ainda. Vai enfrentar um time ofensivo, né, que costuma ceder pontos aí para goleiros adversários aí, mesmo tirando o SG. Dificilmente vai negativar, só se meter 5 gols, por exemplo, né? Mas é um jogo movimentado, acho um goleiro de alto risco, mas deve ser um dos mais exigidos aí para a rodada, né? Assim como o Daniel também. Para goleiro para essa rodada aí não tá fácil não, gente. Deixa eu dar uma olhadinha em SG. Ó, o Galo conquistou 3 SGs e o Inter cedeu 1. Não é de todo ruim. O Inter é um time difícil fora de casa, né? Mas estamos falando da melhor defesa. O Grêmio conquistou 2 SGs, ó, e o Sport cedeu 3. Realmente scout muito agradável aqui, ó, do Grêmio defensivamente, né? Flamengo, dá para dar uma mascada? Dá, porque o Atlético Paranaense não vem bem fora de casa, cedeu 3 SGs nos últimos 5 jogos. Mas o histórico é de muitos gols, né? Olha o Santos como vem cedendo SG em casa, mas o Fluminense faz gol, mas também toma fora. Ó, o Inter como vem com uma campanha boa fora de casa, mas o Galo é o estudo de ruim, não cedeu SG ainda, ó. Assim como o Bragantino também, ó, não excedeu SG, ó. E o Corinthians conquistou 3, né? Defensivamente, os melhores times jogando fora de casa é Inter e Corinthians. Mas vão enfrentar 2 times muito perigosos e chatos que não cederam SG nos últimos 5 jogos jogando em casa, tá? Mas eu acredito que em termos de SG aqui, ó, o mais agradável realmente, tá? Realmente é o Grêmio com o Sport. É o Grêmio com o Sport. Vamos ver finalização defendida, porque até agora, né, eu tô com um monte de coisa na cabeça, não me decidi do meu goleiro ainda, tá? Quem finaliza muito jogando em casa? Flamengo, Palmeiras, Bahia finaliza muito, né? Ela não cede quase nada, né, de finalização defendida, né? E não vem com bom desempenho fora de casa. Olha o Sport como cede finalização defendida, ó. Como isso deve ser exigido. Olha como o Fernando Miguel deve ser exigido. Apesar de Grêmio e Fortaleza não estarem finalizando muito em casa, né? Ó, a Chape finaliza bastante. Ó, o São Paulo deixa finalizar. O Volpe já começa a ficar um pouco melhor, né? Mas não é tanto para exigir assim. Finaliza bastante porque ele tem um mau desempenho. Ó, realmente, os times que mais finalizam jogando fora de casa é São Paulo e América, tá? São Paulo e América, tá? Mas o Keller e o Walter não estão com um bom desempenho em casa.
certo? Olha o Bragantino como deixa finalizar. Mas o Corinthians, ó, é o time que menos finaliza jogando fora de casa depois do Atlético Paranaense, né? Olha o Santos como deixa finalizar. Depois do Bragantino é o segundo que mais deixa finalizar, ó. Finalizações defendidas, todos concedidas, ó, jogando em casa, ó. Né? Então o JP pode ser muito exigido. A questão é o SG, que o Fluminense não tá deixando nenhum SG pra ninguém aí. Inclusive, tinha na linha aqui, ó. Em média básica, que tá tão difícil pra escalar goleiro essa rodada, já teve rodadas melhores, tá? Média básica, ó, o Maílson como tá bem, ó, o Cássio, Daniel, realmente. Walter e Q jogando fora de casa. Jogando em casa eu não gosto deles não, tá? Até o Cleiton tá aparecendo aqui, ó. Cara, eu tô quase indo com o Cássio. Tô quase indo com o Cássio. Tô com muita dúvida. Quais são as minhas dúvidas? É porque assim, gente, ó, olhando aqui, ó, de maneira geral, tá? Pra mim, os melhores sistemas defensivos pra rodada é Grêmio, tá? É Grêmio. Corinthians, tá? Grêmio e Corinthians são os melhores sistemas defensivos pra rodada. E não dá pra negar o Atlético Paranaense, só que vai enfrentar o Inter, ali é osso do de roer, né? Não sei se vai sair com o SG, mas é a melhor defesa do campeonato. Mas assim, ó, de maneira geral, assim, ó, é Grêmio e Corinthians. Atlético Mineiro e talvez o São Paulo, tá? Contra a Chape, que é um dos piores ataques mandantes também, né? Então, mas eu acredito que Grêmio realmente, pela dificuldade do esporte fazer gol, né? Eu acredito, cara, que eu vou acabar indo com... Mas daí eu vou dobrar o Grêmio, porque eu queria ir com o Wanderson também, né? Mas pra mim, goleiro pra rodada assim, ó, que eu vejo com muito bons olhos pra rodada realmente, é o Chapecó, né? O Cássio, pra mim, realmente, porque tem uma chance de repente de SG, né? E são goleiros que estão com bom desempenho. O Gabriel em casa, tá? E o Cássio fora, tá? Estão com bom desempenho. O Chapecó, inclusive, é o goleiro mais desvalorizado, né? Daí eu vou ter que acabar repetindo ele no time de valorização. Não gosto muito de fazer isso, né? Ó, o JP como tá desvalorizado também. E tem boa média em casa. O Fluminense ataca bastante, hein? É, pra goleiro não tá fácil essa rodada, não. Não tá fácil, não. Tô quase deixando pra escalar meu goleiro no final, né? Mas eu vou com o Chapecó. Eu vou com o Chapecó aí, né? Pô, a questão é a quantidade de gols ali daquele confronto, né? A questão é a quantidade de gols daquele confronto. Deixa eu Chapecó aqui. Tomou 4 Grêmio. O Filipão deve ter puxado a orelha de todo mundo, né? A questão é que o Chapecó é um goleiro barato. Daí quem é que eu vou botar no banco? Eu acho que é o goleiro mais barato, né? É o goleiro mais barato daí. Deixa eu ver o goleiro do Grêmio aqui, o outro. Quanto é que tá o Breno? Não, porque não quero ficar. De repente acontece alguma coisa, né? O Breno é 4,80. É, meus amigos. Vamos limpar. Não tá fácil de goleiro, não. Eu vou escolher meu goleiro depois de escolher os zagueiros laterais, tá? Porque eu gosto de dobrar às vezes, né? Vamos ver como é que vai ser. Tá? Vamos lá. Zagueiros. Pontuação média. Conquistadas cedidas por zagueiros. O Galo realmente vem conquistando muito ponto, mas como a gente viu ali, o Inter é osso duro fora de casa, tá? É complicado. Quem quiser arriscar em algum zagueiro do Galo, que realmente vem sofrendo poucos gols em casa, acredito que vale até a pena, tá? Dos zagueiros do Galo aqui, né? Os dois são muito bons, certo? Do ponto de vista defensivo. Só que eu acredito que o Natan tá com uma média melhor do que o Alonso. O Alonso vem jogando melhor fora de casa aqui, ó. Mas em casa ainda tem uma média de boa. 4,3 em 6 jogos. Precisa de 7 pontos para começar a valorizar. E ó, muita regularidade. Mas aqui, ó, presta atenção. Tira o SG aqui, ó, ia negativar. Tira o SG, ia negativar. Tira o SG, ia negativar. Já não tá tão bem assim, tem uma média base de 1,29, mas vem jogando melhor fora de casa. Né? O Natan não, o Natan já é o contrário. O Natan já joga melhor em casa, ó, 4,74 em 9 jogos. Precisa de 4,70 para começar a valorizar. E vem pontuando um pouquinho melhor, tá? A questão é o Inter, como a gente vê ali, ó. Não é um time de ceder muito ponto, tá? Negativo alguns zagueiros. Vai ser um jogo bom de se ver. Acredito com um gol dos dois lados, tá? Pelo momento que o Internacional vive. Entre os dois aqui, prefiro o Natan jogando em casa, tá? Se fosse fora, o Alonso. Mas novamente aqui, ó. Olha só, o Ceará como sede, né? Quem quiser dar uma arriscada no Bahia, mas o Bahia não vem bem defensivamente, tá? Inclusive não vem bem pontuando. Zagueiros do Flamengo dá pra dar uma arriscada? Dá, né? Queira ou não queira, o segundo time que mais cede pontos aí pra zagueiros jogando fora de casa é do Atlético Paranaense. O histórico de confronto é que não ajuda muito o Flamengo, né? É de gols pros dois lados, jogos movimentados, com média altíssima de gols, tá? Mas quem quiser dar uma escada aí, ó. Rodrigo Caio, por exemplo, tem um bom desempenho em casa, 4,3 em 7 jogos, precisa de 2,40 para começar a valorizar. E é um cara que dificilmente vai negativar, tá? Dificilmente vai negativar. O histórico é que não ajuda muito aí do confronto, certo? O Ilharão jogando avançado sempre é uma boa, mas eu preferi ele fora de casa, ó, 5,56, mas em casa ainda pontua alguma coisinha, 3,26 em 10 jogos, precisa de 2,70 para começar a valorizar, né? Mas de vez em quando dá uma oscilada. Fora de casa ele tem uma regularidade um pouquinho maior.
certo? E o Davi Luiz aqui, ó, que tá precisando de 8,80 para começar a valorizar, né? Não estreou ainda, tomem cuidado, né? Mas todo mundo sabe que até que é um bom zagueiro. Deixa eu ver o Atlético Paranaense. Deu bons pontos aqui pro Cal, né? Por causa da assistência. O Atlético aqui, ó, como a gente viu, ó, dificilmente negativa zagueiro adversário, tá? Dificilmente. Então dá pra dar uma arriscada no sistema defensivo do Flamengo? Dá. O histórico desse confronto é que não me agrada muito, tá? Tem sido nos últimos anos aí um confronto de muitos gols, certo? Então prefiro novamente aqui, ó, ficar com o sistema defensivo do Grêmio. Porque o Grêmio conquista pontos, é o segundo time que mais conquista pontos que o zagueiro em casa, né? E o Sport é o segundo time, terceiro, que mais cede pontos para zagueiros jogando fora de casa. E tem aquela coisa toda da dificuldade de fazer gols, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no Grêmio. Ó. Rodrigues tem uma média de 3,65, né? Joga melhor fora, essa é verdade. Precisa de 1,30 para começar a valorizar. Negativou só na 13ª rodada, mas é um bom zagueiro para Cartola de maneira geral, certo? Prefiro o Juan em casa. O Juan tem uma média de 4,76 em 5 jogos. Precisa de 0,40 para começar a valorizar, certo? E fica bem atrelado ao SG, tá? Fica bem atrelado ao SG, mas são bons zagueiros, de maneira geral, conseguem fazer um ou outro desarme aí. O Sport é que cede muito, né, gente? Olha só, tudo verdinho, ó. Tudo verdinho. Só negativou aqui, ó, o Zé Vitor, isso na 12ª rodada, quando o Sport venceu de 1-0 do América, né, lá no Independência, certo? Mas ainda assim, estão entre os melhores zagueiros para a rodada, com toda certeza aqui, os zagueiros, né, do Grêmio. Os times que vão jogar fora de casa, quem cede muito ponto? Flamengo, time ofensivo. Santos também cede, mas aqui o Fluminense não vem conquistando muito, vem tomando muito gol, né? O Inter é o time que mais vem conquistando ponto com seus zagueiros fora de casa, mas o Galo é o que menos cede ponto, complicado. Assim como o Corinthians também, ó, conquista muito ponto fora de casa, mas o Bragantino é um dos times que menos cede pontos para zagueiros jogando no Dabi Abicheri em Bragança Paulista, tá? Como mandante, né? E daí, nesse cruzamento de cálcio novo, que me chama a atenção aqui, ó, é a Chape, que cede um ou outro SG, certo? Por mais que o São Paulo não conquiste tantos pontos assim, a Chape é um dos times que mais cedem pontos aí, ó, para zagueiros adversários. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, para ver se o Arboleda vale a pena. Desarmes. A Chape é o time que mais cede desarmes jogando em casa, hein? O Arboleda vale a pena, hein? O Arboleda vale a pena, vem numa crescente, tá? Vem numa crescente, certo? Deixa eu ver o São Paulo aqui. O Arboleda. Média de 7,60 em 2 jogos fora de casa, mas tá bem em casa também, ó. 8,50 para começar a valorizar, tá valorizado. É o Arboleda, vem pontuando muito, hein? Mesmo tomando gol, muitas vezes tá fazendo aí, ó, 3 desarmes por jogo aproximadamente. Olha só a regularidade do Arboleda. Futebol é momento, tá? E o momento do Arboleda é bom, inclusive pro Cartola, independentemente se vai tomar gol ou não, tá? E aí a Chape cede muito ponto, hein? Só negativou aqui, ó, o Paulão, isso lá na 12ª rodada. O Arboleda é uma das melhores opções aí, jogando fora de casa aqui, ó, tá entre as melhores opções com toda certeza. E quem vem conquistando muito desarme é o Inter, conquista bastante, mas o Galo não cede quase nada, tá? Mas de repente pode valer a pena para desarme, certo? Mas eu acredito que para desarme aqui, ó, por mais que não ceda muito, o América vale a pena, tá? O América vale a pena. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no América. O América todo mundo sabe ali que tá com o Cal, né? Lucas Cal, que tá jogando como volante, mas é zagueiro no Cartola. Tem média de 3,51 jogo fora de casa. Em casa ele tá destruindo esse guri aqui, ó. 10,40 em 4 jogos. Precisa de 7,40 para começar a valorizar. Olha só em casa. Em casa ele chega bem na frente, ó, dando assistência, fazendo gol. Fora já tem um desempenho um pouco mais, né? Isso são questões táticas. Mas a verdade é que todo jogador jogando fora de posição ali, como o Arão, por exemplo, né? Só que aqui é o contrário. O Arão é melhor fora do que dentro de casa. Certo? E o Cal não. O Cal também é ao contrário do Arão. Melhor em casa do que fora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Cuiabá não é um time de ceder tantos pontos não, tá? Não é um time de ceder tantos pontos não. Mas como é um cara jogando fora de posição aí, de repente pode valer a pena, tá? Olha só o Flamengo como bem desarmando com seus zagueiros em casa aí, ó. Como começa a melhorar a situação do Flamengo sem pensar muito em SG, ó. Né? Com todos os zagueiros ali, ó. Rodrigo Caio, o Arão que joga avançado, certo? Mas o Grêmio não é de todo ruim não, tá? Apesar do Sport fazer poucos gols aí, até que cede alguns desarmes. O Grêmio é que não desarma tanto com os zagueiros em casa. O Inter tá muito bem fora de casa. Tá muito bem. A questão é o Galo que não cede quase nada. A questão é o Galo que não cede quase nada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Internacional. Rapaz, defensivamente pra essa rodada tá complicado, hein? Deixa eu ver o Bruno Mendes. Muita regularidade, joga melhor fora do que em casa. 5,43 em 6 jogos. Precisa de 6,20 para começar a valorizar. Tá com desempenho muito bom. Muita regularidade também. Mas daí eu prefiro, por exemplo, o Arboleda, que tem um confronto mais fácil, né? Porque o Galo aí, ó, não cede quase nada de ponto. O Galo é terror com os zagueiros adversários, tá? O Cuesta também vem melhorando muito. Depois da chegada do Bruno Mendes, se ajeitou ali. Mas o Cuesta tá melhor em casa, que a média dele em casa é boa, porque ele vem dando assistência. Vem passando no meio de campo ali, cruzando aquelas bolas doidas e dando certo. Mas fora de casa não tem um desempenho tão bom, ó. 2,54 em 11 jogos. Apesar que os últimos 4 vem muito bem.
Mas convenhamos, né? Vai ser um jogo mais difícil para os defensores do Internacional, assim como também não vai ser um jogo fácil para os defensores do Galo, e é a melhor defesa da competição nesse momento. Certo? Então assim, ó, para zagueiro tá bem difícil, tá? Prefiro ficar, de repente, com a possibilidade aí do SG do Grêmio, né? Com o desempenho do Arboleda por jogar contra o Lanterna da competição. De repente pode dar certo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no São Paulo. Como é que tá o São Paulo fora de casa? Média alta de gols sofridos, 1.36, mas a Chapecoense tem uma média baixíssima de 0.50. A gente já tinha visto, né? Cedeu o SG aqui e fez apenas um gol, né, nos últimos 4 jogos. O São Paulo aqui toma gol todo jogo aqui, ó, só não tomou contra o Sport. Ei, coisa difícil. Deixa eu ver uma coisa aqui. Corinthians e Bragantino. Aqui tem uma média alta, mas o Corinthians é a terceira melhor visitante da competição, uma defesa muito boa fora de casa. Durou 3 SGs, mas o Bragantino faz gol todo jogo fora de casa. Tá complicado. Deixa eu ver o Grêmio novo. Grêmio 0.64, sofre poucos gols, né? E o Sport 0.55, faz poucos gols. O Sport fez apenas um gol contra o Bahia, apenas um gol contra o América, é um ataque, o pior ataque da competição, né? Se a gente botar aqui, ó, de maneira geral, a gente vai ver aqui, ó, que o Sport fez apenas 8 gols. Olha a diferença para os demais times. Realmente eu acho que eu vou ter que meter Grêmio, cara. E com o Wanderson, pô, mas triplicar o Grêmio vai ficar complicado, tá? Dá uma olhadinha em média básica aqui de zagueiro. Média básica, tá? Não tem também, assim como goleiro, também não tem muito zagueiro pra rodar, ao meu ver, não, tá? Luiz Otávio tá muito bem, tá? Mas Ceará fora de casa não dá. Ó, Luiz Otávio em casa 6.97 em 4 jogos, mas fora 1.90. Precisa de 8.80, fez um grande jogo. Fez 10 pontos na última rodada, ó. Em casa tá bem demais, mas fora, ó. Tá difícil, não pontua tanto assim, tá? Bahia aí, ó, é um time perigoso. Já cedeu muitos pontos, mas nos últimos jogos em casa tem sido bem ofensivo, tá? E o Ceará, como a gente viu, é o pior visitante da competição nesse momento. Então, fico meio em stand-by. Ó, o Arboleda tá em segundo aqui, ó. O Cal. Ó, o Rodrigo Caio. Ó, o João Vitor, tá? João Vitor também vale a pena, tá? Apesar de ter uma chance remota de perder o SG, porque o Bragantino não cedeu o SG nos últimos jogos em casa, ó. Tem média de 4.55 em 11 jogos. Precisa de 4.50 para começar a valorizar. Muita regularidade aqui, ó. Né? É claro que as grandes pontuações dele estão atreladas ao SG. Quando perto do SG é um pontinho ou 2 no máximo, que é a média básica dele de 2.10. Certo? O Bragantino é que é complicado em casa, ó. Ó, não cede ponto. Não cede ponto, mas o histórico é muito bom pro Corinthians, tá? Realmente, olha... Vou com o meu querido Arboleda, tô vendo aí. Tô quase apostando aqui no Lucas Cal, porque joga avançado, tá? Rodrigo Caio também tá bem, o Arão. De repente vou dar uma apostada aí o Juan. Mas daí eu não quero triplicar, porque eu queria ir com o Wanderson na lateral. E de repente eu vou com o Chapecó no gol, tá? O Arboleda eu tenho certeza. Agora o meu outro zagueiro... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá? Eu tô convencido. Wanderson de um lado. Acho que eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos pela média. Eu sei que eu corro um risco danado, porque vai que o Sport dá uma fugida e faz um gol. O Chapecó não recupera mais a pontuação, tá? O Chapecó não recupera mais a pontuação. Certo? Defensivamente aqui, ó. Tô convicto, o Arboleda tá muito bem. Tá? Mesmo que o São Paulo perca o SG, ele vem desarmando. É o segundo zagueiro ali, né? Com melhor média básica disponível pra rodada, ó. Tá muito bem, tá? Eu vou com a Arboleda sim. E queira ou não queira, a Chapecoense é lanterna da competição e vira e volta em casa, cede algum SG. Tá? Meu outro zagueiro aqui que eu tô bem em dúvida, tá? Tô bem em dúvida, realmente. Certo? O Cascal tá me agradando demais, mas ele vem pontuando muito bem em casa, mas é um cara avançado, vale a pena. Os zagueiros do Flamengo podem surpreender, mas o histórico não é favorável, né? Vamos deixar para o João Vitor, me agrada muito, muita regularidade, mas vai ter um jogo difícil, tá? Vamos ver aqui os laterais aqui, daí eu consigo decidir melhor depois. Deixa eu ver os laterais aqui. Para desarme. Quem vem desarmando muito em casa com os laterais? Grêmio, Bahia, Bragantino e Chapecoense, certo? Só que São Paulo não cede quase nada, Ceará não cede quase nada, ó o Corinthians como cede. Então, sem pensar muito assim, ou quem sabe até pode rolar um SG, né? Afinal de contas, o Corinthians fora de casa não é tão ofensivo, em casa não. Em casa, eu tô vendo aí as estatísticas que em casa pode escalar um meia e um atacante do Corinthians em casa, que o Corinthians está bem. Fora de casa não, fora de casa é mais defensivamente, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em laterais. Deixa eu botar aqui para desarmes, tirar da média. O Fagner é o macho de desarme, Matheus Ribeiro. Ó, o Aderlan aparece aqui, vamos ver se o Aderlan tá bem. 4.09 em casa em 7 jogos, precisa de 0.90, né? 4 desarmes, 3, 5, 4, né? Ó, só negativou na sexta rodada. E o Corinthians vem cedendo muito desarme aí, ó. Pode, de repente, até rolar um 0 a 0, né? Não sei, acho difícil. Mas mesmo que saia gols, o Aderlan com certeza é uma boa opção. Por quê? Porque o Bragantino desarma em casa e o Corinthians é o time que mais cede desarmes para laterais adversários jogando fora de casa.
Tá? E depois do Corinthians, quem é que cede muito desarme? O Inter cede, tá? Daí o Arana começa a crescer mesmo jogando ofensivamente. Por quê? Porque mesmo que venha perder o SG, tem a possibilidade aí real aí, de repente, dele pontuar, né? Fazendo desarmes. Porque ofensivamente é o melhor lateral do futebol brasileiro no momento, né? Passou do meio pra frente ali, o Arana chuta demais, cruza muito, até tem o Antônio, forte abraço, Antônio, no grupo lá do pessoal do Ligas do Mané, o Antônio fala que o Arana não cruza, faz amor. Ah, esse Antônio é brincadeira, né? Mas aqui, ó, o Wanderson também vale a pena. Isso é pra desarme, tá? Ó, o Atlético Paranaense como cede desarme aqui, ó. Né? A volta do Felipe Luiz, se voltar realmente. Deixa eu dar uma linha o Felipe Luiz aqui. Vai voltar. É, pra lateral já tá melhor a figura, hein? Tá aqui o Isla. O Felipe Luiz é dúvida, ainda vai ter a Libertadores. Mas se o Felipe Luiz voltar, deixa eu ver. 3.67 em 9 jogos, precisa de 7.70. É, Felipe Luiz em casa, 2, 5, 2 desarmes. Felipe Luiz é estilo Aderlan. Só que a vantagem do Felipe Luiz, caso ele jogar, vale a pena? Sim, vale. Porque ele joga num time ofensivo, ou seja, pode de repente desarmar bastante, pontuar bem e ainda com uma chance razoável de uma assistência, o último passe dele. Certo? Dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito? Flamengo, time ofensivo cede, né? Santos também vem cedendo bastante. E aqui o Atlético Paranaense até que conquista, mas disparado, o time que mais conquista desarme fora de casa, né, é o Internacional. E aqui, ó, sem pensar muito em SG, vamos para média básica? Média básica, zagueiro não, quero lateral, salva a gente. Aqui, ó, Saravia, ele te entrega 3 pontos, tá? Facilmente com desarmes. E ali vai ter uma coisa muito interessante. Saravia vai jogar pela direita e vai bater de frente com quem? Com Arana pela esquerda, certo? Sem contar ali outros jogadores pelo lado esquerdo que podem cair por ali. O Galo é muito ofensivo. Tem média fora de 6.58. Precisa de 4 em 6 jogos. Precisa de 4.10 para começar a valorizar. E olha só a monstruosidade de desarme. 7, 5, 4, 3, 5, 3. Cara, a média básica dele é muito alta. Mais de 3 pontos. Ele te entrega mais... Sem se não tomar cartão e não fazer muita falta, 3 pontos sem SG, tá? Desarma muito. E num jogo como esse, que o Galo é ofensivo, de repente vai ter chance até de desarmar mais. Olha, o Galo oscila bastante entre negativar e ceder alguns pontos, tá? Mas o Saravia, por si só, já é um cara que desarma demais jogando fora de casa, tá? Ó, outro lateral de média básica aqui, ó, que não tá aparecendo muito aqui no cruzamento scout, porque a gente tá vendo desarmes, é o Marlon, tá? Até uma boa assim, ó, quem quiser fazer o testezinho do pezinho e dobrar a defesa ali, ó, com o Cal, né, que tá jogando avançado, e um Marlon, vale a pena, tá? Eu acho que eu vou fazer isso no time de bons baratos do canal. Porque ele tá com uma média fora de 8.15 em 2 jogos. Precisa de 2.50 para começar a valorizar. E assim como o Arboleda, assim, ó, é um cara que não precisa tanto desse para pontuar bem, olha só. Tem muita regularidade. Vem pontuando demais, ó. Fora de casa fez 13.2 com gol contra o Corinthians. É um cara com uma média básica muito boa aqui, ó. Assim como o Saravia te entrega 3 pontos. E o Cuiabá em casa aí, ó. Até que cede uns pontinhos, tá? Oscila, né, entre ceder alguns pontos e negativar, mas ele por si só tá jogando demais. Vamos ficar aqui na média básica, que tá bom hoje pra média básica, tá? Gabriel Dias já fica cabreiro, porque o Ceará tá mal fora de casa. Wagner já vale a pena, tá? O histórico do Corinthians contra o Bragantino lá é bom, né? Só que na atualidade o Bragantino não vem cedendo SG em casa, mas o Corinthians é o terceiro melhor visitante, uma das melhores defesas fora de casa, de repente vale a pena, ó. 4.89 em 10 jogos, precisa de 1.50 para começar a valorizar. Olha, o Wagner é a mesma coisa, ó. É outro cara aí, ó, de média básica que te entrega ponto, ó, 2 desarmes, 5 desarmes, 4, 2, tá? A lateral tá bom essa rodada, hein? Sem pensar muito em SG, tá? Ó, o Bragantino, mesmo tirando SG de todo mundo, ó, cede pontos, ó. Negativa pouquíssimos laterais. Por quê? Porque é um time ofensivo, né? Parte pra cima, cede alguns desarmes. Então, assim, ó, pra lateral, goleiro e zagueiro, não gostei pra rodada, tá? Tá complicado, tá? Agora pra lateral, ó, pra lateral tá bom, hein? Pra lateral tá bom. Certo? Pra lateral tá bom. Olha só o Bragantino como cede desarme, ó. O time que mais vai ceder desarme em casa, olha só. Quem é que mais desarma com os laterais fora? Inter, Saravia. Quem é que mais cede desarmes em casa? Bragantino, Fagner. Então, desse lado de cá aqui, ó, ficaria com Fagner, tá? E o Saravia, tá? Saravia, chance remotíssima de SG. Fagner ainda tem uma chance considerável, tá? E desse lado de cá, ficaria com quem? O Wanderson a gente vai ver que vale a pena realmente, tá? E até que desarma alguma coisa. Vai vir desarmando demais, mas o Ceará não cede quase nada. Mas deixa eu dar ali nos laterais do Bahia aqui, né? Porque, pô, pra lateral tá bom a rodada, hein? Tem uns 6, 7 aí tranquilamente. Eu vejo o Nino em casa. Geralmente o Nino joga bem em casa, tá jogando melhor fora. 2.94 em 8 jogos em casa. Precisa de 4 pontos pra começar a valorizar. Mas é outro cara de muita regularidade, Nino, tá? Olha, o Ceará tá tão mal em casa que anda cedendo muito ponto, hein? Tá de olho no Nino aí. Tá? Pro time de bons baratos do canal também. De repente vale a pena. Deixa eu ver o Juninho em casa. 2.55, 0.40 pra começar a valorizar. Nino tá melhor. Entre o Juninho e o Nino, prefiro o Nino em casa, tá? Adelan aqui também não é de todo ruim, como a gente viu, né? De repente vale a pena. A gente tá vendo desarmes. Deixa eu dar uma olhadinha em pontuação média.
O Galo conquista muito ponto em casa com os laterais, né? E o Inter cede, hein? O Inter cede, hein? Por mais que seja um adversário difícil fora de casa, o Inter cede. É realmente deixar o Arana de fora, mesmo com chance de tomar gol, é complicado. É complicado. O Arana tá com uma média de 7.83 em 6 jogos em casa. Tá um pouquinho valorizado, hoje 8.70, né? Pontuou bem no último jogo. E realmente o Arana em casa, 17.4, 18. Pode até tomar gol do Inter e fazer 6, 2 pontos, mas realmente... pode 0.6, 2 pontos, mas realmente o Arana tá num momento sensacional. E o Inter, por mais que tire SG do adversário, ó, costuma ceder desarmes e pontuação, ó. E o Arana é muito ofensivo, né? Realmente, o Arana aqui é complicado, né? E dos times que vão jogar fora, quem é que tá cedendo muito ponto? Atlético Paranaense e o Sport é o que mais cede. Então, o Wanderson aqui também, ó. O Wanderson aqui também é complicado, tá? É complicado deixar ele de fora. Tá muito valorizado? Tá. Mas vive um momento sensacional. Mané, qual é o melhor lateral do futebol brasileiro nesse momento? Chama Guilherme Arana. E da nova geração, Wanderson, tá? E temos outros, como a gente viu ali, com muita regularidade, como Fagner, como o Saravia, tá bom demais de lateral, hein? O próprio Aderlan, ó, precisa de 13.70 para começar a valorizar. Em casa ele não vai tão bem, ele joga melhor fora, 7.10. Mas vira e volta em casa aí, ó, costuma pontuar bem. Negativou aqui no início, mas aí ele não era titular, entrava durante o jogo. Na última fase dele, fora de casa mesmo, e ele é o lateral número 1 para ser escalado, ó. Em casa até que dá pra fazer o teste de pezinho em outros. Mas o Sport tá cedendo muito ponto. Wanderson é outro lateral favorito aí pra rodada, tá? Mesmo estando valorizado. Ele e o Arana é complicado. E ó, e pela primeira vez, depois de muitos vídeos aí, muitas rodadas, talvez eu não vá dobrar as defesas atrás, tá? Porque tá muito bom, né? De lateral. Tá complicado. E aqui, ó, como o Atlético Paranaense cede. Felipe Luiz sem entrar pra desarmes, mas também pode colocar o Isla, que muita gente anda criticando ele. Mas o Isla é um cara aqui, ó, que já tem... Onde é que tá? 3 assistências. O Flamengo é bem ofensivo. E a gente viu aqui, ó, que o histórico do confronto é um histórico de muito gols aqui, ó. Pode ver, ó. Não teve SG nos últimos 5 jogos. O mando de campo do Flamengo, né? É o que me deixa um pouco em stand-by. Certo? Mas o Isla vale a pena? Vale. Aqui, ó. Negativo na 21ª, quando perdeu pro Grêmio. Mas de maneira geral te entrega bons pontos aqui, ó. Por quê? É ofensivo. Certo? Como a gente viu ali, ó. O Atlético Paranaense não vem jogando bem fora de casa e vem cedendo muito ponto, tá? O Isla também e Felipe Luiz começam a se transformar em boas opções, tá? Então, gente, aqui, ó. Tem muito lateral pra rodada, tá? Tem muito lateral pra rodada. Tem muito Marlon, momento sensacional. Arana, Wanderson, os melhores laterais pra rodada. Aderlan pra desarme tá uma ótima. Saravia, assim, muito pensar muito em SG. Pra desarme tá uma excelente, tá? Tá uma excelente. Tem o Isla, Flamengo muito ofensivo em casa. Fagner, o Bragantino é o time que mais cede desarmes pra laterais jogando em casa. Realmente tá muito bom de lateral pra essa rodada, tá? O Nino vem desarmando bastante, certo? Vou dar uma olhadinha aqui. Tem muito lateral pra rodada, hein, gente? Tem muito, mas muito lateral pra rodada, tá? Tem muito lateral pra rodada. Tô indo com a boleda aqui. Como eu tô indo com o Chapecó, eu gosto de dobrar defesas e vou com o Wanderson. Sinceramente, eu ia com o Fagner, tá? Ia dobrar o Corinthians atrás, mas não vou deixar o Guilherme Arana de fora, não. O Arana tá jogando demais em casa, tá? O Inter é um adversário difícil? Mas o Arana passou do meio de campo. É um perigo, certo? É um perigo. E o Inter vem cedendo aqui, ó. Como a gente viu aqui, ó. O Inter vem cedendo pontos para laterais, tá? Então não é de todo ruim, não, né? O Inter joga bem fora de casa, vive um bom momento, mas o Galo é líder da competição. Se eu fosse um pouquinho mais conservador, botaria aqui um Fagner, quem sabe, né? Um lateral com uma chance maior de SG, tá? Tô em dúvida com esse meu zagueiro aqui ainda. Ainda estou em dúvida, mas chegaremos lá, tá? Mas assim, gente, porque tá difícil de zagueiro e goleiro, tá? Na minha opinião, tá difícil de zagueiro e goleiro. Mas lateral tem um monte, tá? Isso é porque a gente tá olhando só aqui, ó, um esboço preliminar. Quando chegar na live, a gente vai conseguir ver mais laterais ainda, tá? Mas aqui, ó, porra, tá demais aqui, ó. Vamos subir um pouquinho? Vamos subir um pouquinho? Vamos lá. Fagner, confio pra rodada. Isla, uma excelente, tá? O Danilo Barcelos anda batendo de escanteio e tudo. O Fluminense tá ofensivo, só que toma muito gol, tá? Mas ficaria de fora. Saravia pra desarme. Aderlan pra desarme. Wanderson, Guilherme e o Marlon, né, junto com o Fagner, pra mim são os melhores laterais pra rodada, tá? Até fiquei meio assim, de repente, pra dobrar o América, porque aqui, ó, vou falar pra vocês, tá? Eu não coloquei ali porque só tinha 2 jogos no confronto histórico. Mas o confronto histórico entre Cuiabá e América é de pouquíssimos gols, ó. 2 confrontos até hoje, tá? Com o mando de campo do Cuiabá foi 0-0 e 0-2, ou seja, segurou 2 SGs o América, tá? No confronto histórico. Vou botar no bons baratos com toda certeza. Mas vamos lá pra meia, senão o vídeo vai ficar um caminhão. Mas todo mundo que conhece o canal já é inscrito sabe que isso aqui é mesmo pra passar dados e estatísticas. E eu ia até passar já hoje o card de arbitragem, só que não saiu ainda a escala de árbitros pra 23ª rodada, tá?
Meias que vem pontuando muito em casa. Fortaleza vem pontuando muito, tá? E o Atlético Goianiense até que cede uma quantidade considerável, porque é difícil ceder muito pra meia, né? Quem é que cede mais ponto pra meia? Ceará. Só que o Bahia não vem conquistando quase nada. Rodriguinho se machucou e aqui só tem o Mugni aqui pela regularidade, tá? Então eu prefiro o quê? Ficar com os meios de Fortaleza, que é um meio de campo forte, sim, não vive um bom momento, mas os meios de Fortaleza estão entre os melhores meios de campo da competição, com toda certeza. São jogadores de média básica, tá? Meio de Fortaleza, eu sempre falei, muito forte, tá? Ederson, muita regularidade, 7.3 em 9 jogos, precisa de 7.70 para começar a valorizar. Olha as pontuações do Ederson em casa, aqui ele fez 0 pontos, decepcionou aqui, decepcionou. Mas de maneira geral, dificilmente entrega menos que 3, 4, 5 pontos, tá? É um cara com muita média básica, ó, 4.89. Chuta bem de fora da área, tá? E a gente viu ali que o Atlético Goianiense até que cede uns pontinhos aí, ó. Ó, o Nestor 12.8. 3.2 o Rodriguinho, um pouco mais avançado. 3.6 o Sobral, praticamente com 6 desarmes, ó. Praticamente na mesma posição do o Ederson ali, ó. O Ederson tá começando a me agradar essa rodada, tá? E como o Fortaleza não vive um bom momento ofensivo, mas algumas rodadas atrás vinha fazendo gols, agora que deu uma parada jogando em casa de fazer gols, o Pikachu joga bem avançado como um ala. Precisa de 5.40 para começar a valorizar. Tem uma média de 6.07 em casa. Gosto dele em casa. Aliás, os meios do Fortaleza eu prefiro em casa, tá? Todos eles, né? Oscila muito, né? Oscila muito, certo? Mas mesmo assim ainda é um bom meia, tá? Dependendo de quem tiver em campo, até bate pênalti, certo? Dessa vez o Crispim não vai jogar, mas o Ederson tem muita regularidade, né? O Crispim tá suspenso, né? Tomou, acho que um amarelinho, né? É, isso mesmo, tá? Mas os meias do Fortaleza com certeza valem muito a pena, tá? Vai em casa até. O Bragantino em casa até que conquista, mas o Corinthians é um adversário difícil fora de casa, certo? Depois de Fortaleza, Grêmio conquista e aqui até que o Sport cede, certo? Vamos dar uma olhadinha no Grêmio, porque o Grêmio, queira ou não queira, por mais que tenha tomado de 4 e tá numa posição ruim, né? Queira ou não queira, eu dou um certo favoritismo pro Grêmio contra o Sport, por mais que o momento não seja tão bom assim, porque o Sport realmente tem uma dificuldade enorme de fazer gols, né? E o Grêmio geralmente em casa consegue fazer os resultados, tá? Onde é que tá o nosso querido Grêmio aqui? Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Vila Sante, ó, o Thiago Santos fez até um golzinho de cabeça. Vila Sante 4.83 em 3 jogos, ele 1.80. É um cara mais para desarme aqui, ó, 2 desarmes, 5 e 9, né? O Sport aqui até que cede uns pontinhos aí, ó, 10.9 pro Zaratio. Se o Alisson jogar, ó, de olho no Alisson. Everton Ribeiro, ó, 8.9. Arrascaeta, 7.5. Ah, se o Alisson jogar, olho no Alisson, hein? Olho no Alisson. Deixa eu ver se o Alisson tá machucado. Ou se ele é dúvida. Suspenso. Tomou cartão amarelo também o Alisson novo. Machucou porque não vi o jogo do... Contundido. Eu não vi o jogo do Atlético Paranaense, porque é difícil, né? Quando passa na TNT até dá pra assistir, mas quando é só na TV fechada da torcida lá, dos sócios do Atlético Paranaense, eu não consigo ver, né? Daí depois só os melhores momentos, então não dá pra falar muita coisa, tá? Carinha meio stand-by, preferia jogando em casa os meios de Fortaleza, né? E claro, o Flamengo também produz muito aqui, ó. Tá? O Atlético Paranaense até que cede alguns pontinhos. E o meio do Flamengo aqui, né, cara? Ele voltando, e eu vou escalar ele, porque eu acredito que ele vai jogar Libertadores e deva jogar final de semana, tá? É o Arrascaeta, tá? Flamengo com o Arrascaeta é um, sem o Arrascaeta é outro, né? Hoje, sem sombra de dúvidas, é o melhor meia em atividade na América do Sul. Jogando na América do Sul é o Arrascaeta. 6.74 em 5 jogos, precisa de 2.50 para começar a valorizar, tá? É um cara de muita regularidade, certo? E tem uma visão periférica sensacional, já falei isso várias vezes, é um cara que chega muito bem na área finalizando, certo? O confronto aqui, ó, é favorável para gols, olha só. Média altíssima de gols, sem SG, certo? O Flamengo é um time ofensivo e quando tá ali o quarteto junto, né? Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique, Flamengo é muito, muito ofensivo mesmo e queira ou não queira aqui, ó. Galo e Flamengo são os times mais ofensivos que vão jogar em casa. São os melhores ataques, tá? Então vale a pena? Vale a pena. Ainda mais se a gente levar em consideração aqui, ó. Piores defesas de visitantes. O Atlético Paranaense tá entre elas. Tomou 8 gols. Então deu match aqui, ó. Flamengo e Atlético, tá? Deu match. Certo? Então realmente, assim, ó. O Arrascaeta vale a pena? Vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. Vive um bom momento? Vive um bom momento também, vale a pena. Quem não tiver cascalho aí, né? Pra escalar o Arrascaeta, o Everton vale a pena. 3.12 em 6 jogos, precisa de 3.90. Eu prefiro o Everton fora de casa, né? Fora de casa por questões táticas, de repente joga um pouco melhor. Mas, né, sempre é bom ter algum meia ou algum atacante do Flamengo. Realmente o Flamengo é bem ofensivo, tá? O André gosto mais dele como jogador, mas quando ele joga recuado é mais para desarmes. Se ele jogasse um pouquinho mais avançado, era um baita de um jogador para cartola, porque é muito participativo.
né? Ceará aqui, ó, cede muito ponto, mas o Bahia só tem o Mugni, né? O Mugni é um cara mais pra desarmes, média básica, né? Ó, o Lucas Mugni, ó. Média de 2,73 em 3 jogos, 0,60, né? Muita regularidade, ó. Mas não é aquele cara ofensivo, né? É mais pra desarme e média básica. Dos times que vão jogar em casa, quem é que tá cedendo muito ponto? Bahia. Bahia tá cedendo ponto pra meia demais. E é uma pena que o Ceará não tá bem fora de casa, é o pior visitante da competição. Porque os meios do Ceará, o meio do Ceará também, assim como Fortaleza, assim como o Internacional, são meio de campos fortes e muito, muito bons pra Cartola, tá? Tem o Sobral aqui, que é o cara que mais desarma na competição. Já tem 80 desarmes, isso é coisa demais. Tem média fora de 3,65 em 10 jogos e precisa de 4,80 para começar a valorizar. Sobral dificilmente negativa, né? Dificilmente assim, ó, é uma raridade. Olha só, 2 desarmes, 8. 1 desarme, 3, 3, 7. Então assim, ó, quando o Sobral dá pra pegar um time que 7 desarmes, pontua demais, porque ele tá jogando muito recuado. E o Bahia aí, ó, tá cedendo muito ponto aí, ó. Ah, fiquem de olho nos meios do Ceará, por mais que a campanha não seja boa fora de casa, certo? Pra meia, tá cedendo ponto. E claro, e o Vinícius aí, ó, é mais pra ofensividade, mas tá com uma média de 1,10 em 9 jogos, precisa de 4,60. E o Vinícius tá na minha esquerda, porque eu escalei ele no time principal do canal pra bater o pênalti. E aí o que aconteceu? Teve pênalti, o Thiago Nunes falou: eu quero que o Vina ou o Jael bata. Porra, o Jael foi lá, fominha pra caralho, né? O Cruel. Pegou e, ô Vina, deixa eu bater, ô Vina. Ah, pode bater. Ah, Vina, porra. Se fizesse aqui, ó, a penalidade marcasse era 12 pontos pra cima. Pelo amor de Deus. Então tá na minha esquerda. Vou deixar o Vina em stand-by. Mas a verdade é que o Bahia realmente cede pontos. Mas jogando fora de casa aí, eu vou ser sincero. Ainda mais o Bahia jogando de maneira ofensiva. De repente aí, ó, o Sobral vai poder desarmar bastante. Certo? E os times que vão jogar fora, quem é que vem pontuando muito bem? Internacional e Atlético Goianiense. Só que Fortaleza não cede quase nada e o Galo menos ainda. Mas eu tenho que falar do meio do Internacional, que é um dos melhores meio-campos da competição, tá? Edenilson, muita regularidade, tá batendo escanteio, faz gol, dá assistência e bate penalidade. Tem média de 4,75 em 11 jogos, prefiro ele em casa, isso que é verdade. Precisa de 5,20 para começar a valorizar, ó, e fora de casa nos últimos 2 jogos não vem bem. Mas olha a pegada que ele tava aqui, ó, 17ª, 15ª, 13ª. Né? O adversário, que não é um adversário fácil agora, tá? Ó, o Galo não cede quase nada aqui, ó. Tudo pontuação baixa, ó. Tudo pontuação baixa, olha só. 0 ponto alguma coisa, negativa, 1 ponto em alguma coisa. Então eu acredito que de repente não é jogo para mesmo internacional, mas que tem um meio de campo forte, tem. Se tivesse que optar entre um dos dois, não vi card de arbitragem ainda, ficaria com o Patrick, que fora tem uma média de 5,42 em 10 jogos. Precisa de 5,50 para começar a valorizar. E o Patrick desarma bastante, ó. 5 desarmes contra o Sport, tá? 7 desarmes contra o Flamengo. Né? De repente pegando um time ofensivo como o Galo, ele pode se fazer em desarme e de repente numa fugida ou outra pode até rolar alguma coisa. O Galo é que se defende muito bem. Mas assim, ó, para essa rodada, gosto muito do meio internacional, principalmente quando joga em casa. Mas se tivesse que optar sem ver card de arbitragem, ficaria com o Patrick. Agora, se tiver uma chance de penalidade, é nisso. De qualquer maneira, né, o Inter é um time que vem pontuando muito aí, o time que mais pontua fora de casa com seus meios. O problema é que o Galo não cede quase nada. Atlético Goianiense aqui, ó, ficaria em stand-by, mas tem o João Paulo. Depois a gente dá uma olhadinha na live, senão não vai dar tempo pra ver todo mundo. Vamos pra gol e assistência, que é a alegria do povo. Quem vem tomando muito gol aí fora de casa aí, ó. Fluminense toma. Ceará, ó. América, tá? Ceará e América vem tomando muito gol de meia, certo? Então, gol de meia aqui nas últimas 5 rodadas tá bem disputado, tá? E fora de casa, quem é que vem fazendo? Ó, Palmeiras toma e o Juventude faz. Pena que ele tá muito valorizado, tá? O Castilho aqui, ó, já umas 3 rodadas, né? Que ele vem bem porque mudou de posição. Onde é que tá o Juventude? Isso, e ele é o cara da bola parada, isso aí já todo mundo sabia, tá? Mas o posicionamento dele agora tá mais avançado, mas ele vem jogando melhor em casa, ó, 4,78 em 10 jogos. Fora já não. E tá muito valorizado, precisa de 16,10, olha só. Melhorou nas últimas rodadas, mas em casa vem muito bem. Fora, de repente, vai te render alguns pontos, né? Talvez uma assistência, mas eu acredito que ele tá muito valorizado, tá? Nesse momento ele não tá muito valorizado. A próxima vez que ele for jogar em casa, com certeza tá valendo muito a pena, né? Mas tem que dizer aí que melhorou bastante aí, porque tá jogando mais avançado. Olha como o Atlético Goianiense faz gol e o Fortaleza toma gol de meio. Vou até olhar o João Paulo depois dessa. Atlético Goianiense, João Paulo, que é o meia mais avançado, né? Tem média de 4,75 em 4 jogos. João Paulo fora de casa é perigoso, hein? De 4,70 para começar a valorizar. O Atlético Goianiense é que se defende muito bem. Ó, só negativo aqui, ó, no 2-1 contra o Furacão. Na quinta rodada, nos demais jogos, é um cara que entrega pontos. Olho no João Paulo essa rodada, hein? Ainda mais que o momento, como mandante do Fortaleza, não é dos melhores, tá? Fortaleza, 7 pontinhos aí, ó. Negativa pouquíssimos meias. Pode até ser o João Paulo sim, tá? Olha o Corinthians como vem fazendo gol com seus meias. E ó, e o Bragantino sofre, hein?
Meios do Corinthians aqui, ó. A pena que o desempenho dos meios do Corinthians não é tão bom quanto jogando em casa. Vou mostrar um pra vocês verem. Renato Augusto, tá? Tem pouca minutagem agora que ele tá começando a ser titular, ó. Mas tem média em casa de 6.10 em 4 jogos, fora 1.65 em 2. 3.30, mas é um cara de muita regularidade. Mas em casa, tá apontando melhor. Mas aqui, ó, é um cara participativo, desarma, finaliza, chance de assistência e gol, tá? O Bragantino, por sua vez, aí, ó. Vem cedendo bons pontos, negativo alguns meias, negativo, mas tá mitando aí, ó. O Wagner avançado, ó. Tem uma mitadinha, né? Mais negativa do que 7 pontos. Mas o Corinthians tá bem ali do meio pra frente, né? Gosto mais jogando em casa. Deixa eu ver o Juliano. Ó, de novo, ó, 7.28 em 4 jogos, fora 1.75 em 4. 5.40 pra começar a valorizar. Ó, as pontuações de Juliano fora. Olha em casa. Tô convicto, tá? Pode até dar certo nessa rodada os meios do Corinthians. Mas meio campo e ataque do Corinthians é pra se escalar em casa, tá? O Corinthians pra se escalar fora é mais defensivamente, tá? O Willian não tem muito o que mostrar agora, né? Tá com pouca pontuação aí, certo? Não vou nem abrir. E os meios do Corinthians pontuam melhor realmente em casa, tá? Mas a verdade é que o Bragantino vem tomando gol, né? E o Corinthians vem fazendo. Olha só o Bahia, o time que mais toma gol em casa de meia, ó. O Vina já começa a dar uma melhoradinha. Aquele amarelão do caramba que não quis bater o pênalti. Né? Mas o Sobral ainda acho que é a melhor opção para essa rodada aqui. Mas o Vina, para quem quer estourar, tá valendo, tá? Deixa eu ver a assistência. Assistência o Flamengo faz. O Atlético toma gol com assistência de meia. Já fica bom pro Arrascaeta o jogo, né? Ó, o Alisson, como é uma boa. Se o Alisson jogar, olha só, vem fazendo gol com assistência de meia. O Sport, por mais que seja um bom sistema defensivo, sofre. De novo, o Ceará tá tomando muito gol de meia. Pelo amor de Deus, o Bahia não tem ninguém ali. Queria achar um meia do Bahia, né? Só tem o Mugni, que joga mais para desarme. Eu vou estudar com carinho, tá? Os meios do Bahia. Vou ver quem é que posso jogar avançado aí, porque tá me agradando bastante. O Ceará não vem bem fora de casa, tá? E vem tomando muito gol, cedendo ponto, né? Ó, o Cuiabá como faz gol com os meios aqui, ó. Mas o América se defende bem, não toma tanto. O Flamengo tá tomando muito gol de meia, hein? E como confronto aqui, ó. O histórico aqui, ó. É de gols. Pode ver, ó. O Flamengo faz muitos gols quando joga contra o Atlético Paranaense, né? No Rio de Janeiro. Mas o Atlético sempre deixa dele, ó. 2, 2, 1, 1, 2... Olha. Quem quiser dar aqui, ó, aquela arriscada aqui, ó, e botar um Terãs da vida, prefiro Terãs em casa, mas o Terãs é um cara ofensivo. 3.51 em 9 jogos, precisa de 5.50 para começar a valorizar. Inclusive vai ter um embate interessante, né? Vai ser o Terãs contra o Arrascaeta, né? Para mim são os dois meias, os melhores meias esquerdas do Uruguai nesse momento aí, né? O Terãs vira e volta aí, dá uma mitadinha, mas regularidade baixa, tá? Mas é um cara muito perigoso, gosto dele, prefiro ele em casa. A Unicamp fora já vai bem, ó. 5.82 em 5 jogos. Precisa de 10.70 para começar a valorizar. É um cara que finaliza bastante. Vinha bem, mas nos últimos 2 jogos caiu. Bom, a verdade é o seguinte. Eu prefiro o Arrascaeta, mas não dá para deixar de levar em consideração que o Flamengo vem tomando muito gol de meia, tá? Ó, assim como o Palmeiras, ó. O Castilho já começa a melhorar um pouco. O desempenho dele fora de casa não é um dos melhores. Mas, certo? Ó, o Santos também toma. Ó, o Internacional, como tá bem com seus meias fora. Ó. Muita assistência. O Gala que é uma das melhores defesas. Daí complica, né? Rapaz, tá difícil pra mim, hein? Tá difícil pra meia, hein? Tá muito difícil pra meia. Deixa eu dar uma olhadinha. Lateral tá uma maravilha. Meia, já achei meio complicado. Deixa eu dar uma olhadinha média básica aqui. Deixa eu dar uma olhadinha média básica. Vamos tentar garantir uns pontinhos, né? Ó, o Sobral aqui, ó. Renato Augusto também. Bom jogador, né? Sobral tem tudo pra estourar. Mas eu acho que eu vou ficar com o Ederson, tá? Vou ficar com o Ederson. Ó, o Zarate tá aparecendo aqui, ó. Com uma média de 2.91. Média em casa, 5.53 em 7 jogos. 1.10 pra começar a valorizar. Vem pontuando bem em casa. É claro que ele vai precisar de gol e assistência para passar de 4, 5 pontos, né? Mas já deu 2 mitadas em casa, hein? Deixa eu ver o Internacional aqui, como é que tá. Pô, José Wellison fez 7 desarmes. Ó, o William Maranhão, 7 desarmes. Pirani fez gol. Tem uma Mota, desarme e assistência. Zarate já me cresceu o olho ali, hein? Tem uma certa... oscila bastante, né? Renato Augusto é muito recente ainda. Deixa eu ver se o Bragantino ainda tomou muito gol aqui. Deixa eu ver. Piores defesas mandantes. Piores defesas mandantes. Bahia. Rapaz, Bahia tá tomando muito gol. Ó o Palmeiras, ó de novo o Castilho. Mas tá valorizado pra caramba. Ó, a Chape também toma bastante gol, hein. Só que não tem um meia de São Paulo, né. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em meia de São Paulo. Rapaz, não tá fácil não, hein. Meia São Paulo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. No estouro, Sara, não estão com aquele desempenho todo, né? 2.03 em 7 jogos, precisando de 1.20 para começar a valorizar. Só uma pontuação boa, não. Daí oscila demais. Prefiro ficar com o Ederson, tá? Vamos lá. Vou com o Ederson, tá?
Vou com o Ederson. Vou com o Ederson. Vou com a Arrascaeta. Vou com a Arrascaeta, tá? Vou com a Arrascaeta. Dúvida. Tenho certeza que ele vai jogar, principalmente se não sentir agora no meio de semana. O Flamengo não pode mais se dar ao luxo de perder pontos no Campeonato Brasileiro. Inclusive, essa rodada é uma rodada chave, porque o Atlético Mineiro vai enfrentar o Inter, que é um adversário difícil, tá? E o Flamengo vai enfrentar o Atlético Paranaense, que é um adversário difícil, né? Então, ele tem que ficar de olho lá no jogo internacional e fazer alguns pontos, tá? E conforme eu já falei assim, ó, o Palmeiras caiu bastante, tá? Pra mim, o título é do Galo. E quem tá correndo atrás dele é o Flamengo. Por enquanto é isso, tá? Tem muitos times aí que melhoraram. Corinthians, Fluminense, Cuiabá melhorou bastante, tá? Tem times que estão vindo aí numa crescente. Devem pegar uma zona aí, né, de Libertadores, principalmente Corinthians e o Fluminense, tá? Mas, pra mim, o campeonato hoje, o título se resumiu ao Atlético Mineiro e o Flamengo tá correndo atrás dele. O Palmeiras caiu muito, não sei se vai conseguir recuperar não, tá? Desculpa a torcida do Palmeiras, certo? Rapaz, meu último meia, tô na dúvida, assim como estou na dúvida, né, para meu... Renato Augusto tá me chamando muita atenção. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui que já vai me abrir o olho, né? Uma das melhores defesas visitante, o Inter só tomou 4 gols, mas o Galo fez 12. 12 com 4, 16, 8, 9 com 8, 17. É um pouquinho mais. O ataque tá bom, hein? Tá bom esse ataque aqui do Galo e do Flamengo, né? Não tá tão ruim não. Provavelmente o Flamengo que vai enfrentar uma das defesas visitantes piores da competição, né? O Inter se defende bem, né? Mas o Galo tá fazendo muito gol em casa. Vale a pena. Não vejo jogo fácil não. Eu tô de olho no Alisson. O Alisson a mim me agrada muito, tá? Patrick também, Sobral. Essa rodada não tá fácil não. Nacho caiu um pouquinho, mas o Zarate tá melhor em casa, né? O Renato Augusto gosta mais dele, né? Mas o Corinthians não é um time de fazer tantos gols fora de casa. Juventude aqui é um adversário ferrenho, tá? Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui no Veiga aqui, tá? Porque queira ou não queira, o Palmeiras em casa faz gol, tá? Aqui, ó, onde é que tá? Pô, o Palmeiras tá tomando muito gol, uma das piores defesas. O Juventude não aparece, é jogo difícil. Deixa eu ver como é que tá o Palmeiras aqui, porque o Palmeiras também precisa acordar e o Juventude tá bem na competição. Deixa eu ver o Rafael Veiga. 5.96 em 11 jogos, precisa de 10.60 para começar a valorizar. Deu uma caidinha aqui, mas ele é um pouco mais regular que o Zarate. Mas a verdade é que o momento do Galo é bem melhor do que o do Palmeiras, né? A gente tem que ver o que vai acontecer na Libertadores, né? Tem muita coisa pra rolar ainda, tá? Tem muita coisa pra rolar. Tô doidinho pra ir com o Sobral, mas... Deixa eu ver aqui. Já tô com o Arana. Aqui tô com o Ederson, tá? Deixa esse último meio aí que vou decidir. Até pra ver as cartoletas aí, tá? Até pra ver as cartoletas. Gente, isso aqui é um esboço, tá? É um esboço. Eu faço isso mais pra vocês verem as estatísticas. Pontuação média. Conquistadas cedidas. Olha só, o Galo faz muito ponto em casa. O Inter não cede quase nada, mas o Galo faz muito ponto. O Bahia vem bem ofensivamente, hein? O Ceará vem tomando uns golzinhos, hein? Vem cedendo, hein? Deixa eu ver uma coisa aqui. O Ceará é uma das piores defesas visitantes. E ataque também, ó. Só que o Bahia, a defesa do Bahia, mandante, é muito ruim. Mas o ataque não aparece aqui entre os melhores. Os melhores são esses daqui, né? Pra rodar os últimos 5 jogos, pelo menos, né? Tá bem disputadinho aqui. O que chama a atenção é o Galo, né? E o Bahia, pelo que vem fazendo pontos. E, claro, o Ceará e o Atlético Mineiro pelo que cede. Mas o Fortaleza não vem fazendo quase gols, né? Os times que vão jogar em casa. O Flamengo tá cedendo muito ponto, tá? E é um jogo movimentado aí. Só que os atacantes, devido ao último jogo aí de 4-2 contra o Grêmio, os atacantes do Atlético Paranaense estão bem, mas estão bem valorizados, né? Deixa eu ver aqui, ó. Acho que um tem histórico bom de gols contra o Flamengo. Onde é que tá aqui? Flamengo e Atlético Paranaense. O Kaiser, ó. O Kaiser, nos últimos jogos contra o Flamengo, tem 2 gols. Cara, o BH tem 5 gols contra o Atlético Paranaense nos últimos jogos. E o Pedro 3 e o Gabigol 3. Olha que coisa interessante, rapaz. O Ceará não tá bem. O Gilberto tem 5 gols nos últimos jogos contra o Ceará. Olho no Gilberto, hein? Ainda mais que isso aqui agora, hein? Só que eu acho que não é o Gilberto que vai jogar, né? Deve ser o Rodalega. Sem o Rodriguinho pode ser, hein? Sem o Rodriguinho pode ser. Vamos dar uma olhadinha com carinho. Ficar de olho no Gilberto, hein? Não, ainda não tá. Deixa eu ver se é dúvida. Gilberton. Não, só tá o Rodalega mesmo. Rodalega é bom jogador. O Rodalega vale a pena pra essa rodada, hein? 13.93 em 3 jogos. Por causa daquela mitada de 4 gols, né? Precisa de 1.70. Mas é um cara bom em casa, hein? Com muita regularidade. E o Ceará não vem bem, ó.
Vem cedendo pontos aí, ó. Tudo verdinho aí, negativou poucos. Aí, lá pra trás já negativou mais, mas nos últimos jogos vem cedendo uns pontinhos sim. A maior prova tá aqui, ó. Tá? 3.3, né? Fluminense também, ó. Oh, e aliás, o Fluminense, ó, depois do Atlético Goianiense, é o time que mais cede pontos. Quem quiser dar uma arriscada no Marinho, mas o Marinho anda meio chateado, né? Meio angustiado. Olha só o Palmeiras como vem cedendo ponto pro atacante, né? E o Ricardo Bueno aqui, ó, vem fazendo gol, hein? Ricardo Bueno vem fazendo gol. Tem alguns caras aqui, ó, que vivem um bom momento, tá? Vivem um bom momento, né? O Odalega é um cara perigoso. Ricardo Bueno é um. Olha a média do Ricardo Bueno básica, 3.46. A gente vai ver depois que é uma das melhores. Tem média fora de 7.47. E o Palmeiras vem tomando gol em casa. Isso é de 7.60 para começar a valorizar. Olha só. O Bueno tá matador. Todo mundo sabe. Se ele não fizer gol nem der assistência, mas ele tá com uma média básica razoável, tá? 3.47. Já foi pior a média básica dele. E tá fazendo gol, olha só. 20.3 Michael, 10.5 Vitinho, 10.5, 16.10 o Cleison, 10.4 Robson. Ricardo Bueno aqui, ó, pra rodada. Começa a despontar como uma das melhores opções, tá? O Inter vem pontuando muito bem, ó. Só que o Galo é a melhor defesa da competição. Não cede quase nada. Quem quiser dar uma aposta aí no Eurobet, eu digo dar uma aposta porque é complicado você escalar jogador, né? De ataque contra a melhor defesa da competição, né? Mas o Eurobet tá fazendo gol. É outro que vive um bom momento, ó. A média de 4.92 em 11 jogos, precisa de 6.90 para começar a valorizar, né? E é um cara que, ó, vira e volta, dá umas mitadas fora de casa. Tá vivendo um bom momento também. O Galo é que não cede quase nada aí, ó. 0.3, 0.2, negativou, 2.7. Não cede ponto, ó, 2.9. Não cede mais que 3 pontos. Acho que vai ser um jogo difícil, mas de repente num contra-ataque, né? Mas é a melhor defesa da competição. A Atlético Goianiense vem pontuando bem também, né? Fora de casa, mas o Fortaleza não cede quase nada. Ó, o América aqui, ó, já apontou um pouco mais e o Cuiabá cede alguma coisa, tá? A Chape também cede uns pontinhos, ó. O Santos também cede uns pontinhos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, depois eu vou falar de média básica e de quem tá vivendo um bom momento, sem levar em consideração muito cruzamento de scout. Vamos ver gol. Ó, o Galo é o time que mais faz gol em casa, juntamente com o Bahia. Mas esses 6 gols aqui, muito por causa do Rodalega, né? Ó, o Grêmio e o Cuiabá são os segundos, depois de Bahia e Galo, que mais fizeram gol em casa com seus atacantes. E o Sport vem tomando, hein? Ó, olho no Ferreirinha aí, hein? O Cleiton também tem um bom desempenho em casa. Olho no nosso Ferreirinha aí, hein? Nosso. Olho no Ferreirinha, tá? Borra, se for jogar, também é válido. Ó, 4.67, 7 jogos, precisa de uns 5.50 para começar a valorizar. Ferreirinha é jogador de cartola, tá? Muita regularidade, te entrega pontos, como a gente viu ali, ó. O Sport tá cedendo uma enormidade, ó. Por mais que se defenda bem, ó, dificilmente negativa meia, tá? É, atacante. Principalmente nos últimos jogos, tá? Ferreirinha muito participativo, vale muito a média, média básica boa. 5.35, 4 jogos o Borra. Fominha, tá batendo pênalti, tá valendo a pena, né? 1.80 para começar a valorizar. É, mas aqui, ó, diferentemente do Ricardo Bueno, né? É, entre o Borja e o Ricardo Bueno, eu prefiro o Ricardo Bueno mesmo sendo contra o Palmeiras. Tá no momento melhor, certo? Tá no momento melhor, certo? O Cleison também, ó, tem que mostrar, porque o Cuiabá vem fazendo gols. Mas o América fora de casa se defende muito bem, tá? Mas eu tenho que mostrar aqui que o Cleison em casa tá com um bom desempenho. Onde é que tá o Cleison? Tá com uma média de 5.12 em 6 jogos, precisa de 0.50 para começar a valorizar. E olha só o desempenho do Cleison em casa, só sensacional, né? Precisando de 0.50 para começar a valorizar, vai rolar um bons baratos para ele ou valorização, com certeza. O principal eu não vou botar não, a América tá se defendendo muito bem, certo? Ó o Fluminense como tá tomando gol fora de casa de atacante, ó. Mas o Santos do Carille é uma tristeza. Mas quem quiser dar uma apostada aqui, ó, no nosso querido Marion, nosso Marinho, né? Que anda meio aporrinhado com o Santos, certo? O Marinho tá precisando de 3.80, é um cara de média básica, ó, 5.45 em 6 jogos. Fez 3.1, mesmo perdendo 3-0 pro Juventude no último jogo, aqui, ó. Vai te entregar 3, 4 pontos sem gol, sem assistência, tá? Mas a verdade aqui, ó, é que o Fluminense vem tomando muito gol, tá? De atacante. Então começa a ser uma boa opção sim pra rodada. Olha só. O Jonathan Cafu 10.2, Felipe Marques 7.4, 9.2 o Perotti, 7.3 o Bruno Silva, 7.9 o Roberto. O Santos que tá mal, tá? Porque e o Fluminense vem numa crescente. Mas é que o Fluminense tá fazendo gol, mas também tá tomando fora de casa, tá? Tá tomando fora de casa. O Flamengo também tá tomando muito gol. Olha o Palmeiras como toma gol. E atacante. E o Juventude faz. O Fluminense anda fazendo gol e o Santos vem tomando, tá? Aqui tem um equilíbrio muito grande. Aqui, ó. Se for pra buscar um equilíbrio e jogadores com média básica aqui, ó. Ferreirinha é uma baita uma opção. Rodalega também vale muito a pena, tá aqui, ó. Porque o Ceará vem tomando gol. Assim como o Fluminense também tá com um bom jogador, tá? Tá com um bom jogador ali, ó, que vive um bom momento, tá? Tá jogando demais. É o Luiz Henrique, tá com uma personalidade, esse guri aqui, ó. Média em casa 4.90, prefiro ele em casa, mas fora também tá bem, ó. 3.75, precisa de 9.50 para começar a valorizar. Olha só, 10, 10, 14, 11. Se futebol é momento, dentro dos atacantes, o melhor momento é Ricardo Bueno.
e Luiz Henrique, tá? Do Fluminense. Vem pontuando demais com regularidade, né? E o Santos aqui, ó, deu aquela mitada, aquele hat-trick do Gabigol, né? De repente o Luiz Henrique aí, ó, vale a pena, né? Mas esses 4 gols do Santos aqui, ó, nos últimos 5 jogos, 3 foi naquele hat-trick do Gabigol, então é um pouco enganoso. Ó, o Inter faz, mas o Galo não toma, complicou. Ó, o São Paulo já faz e a Chape toma, hein? Chape na lanterna, São Paulo buscando ali se afastar cada vez daquela zona incômoda ali, ó. De repente vale a pena, ó. Rigoni, prefiro ele em casa. 5.34, fora 1.69. Mas é um bom jogador. 2.60 para começar a valorizar, ó. Fora de casa, ó. Só uma pontuação boa. Mas vai enfrentar a Chape. Gosto muito dele em casa, tá? Gosto muito dele em casa. Né? Luciano. Tá voltando agora. 1.27. Joga melhor em casa também. Precisando de 1.30 para começar a valorizar. Olha as pontuações do Luciano fora. Em casa, vira e volta, dá uma mitadinha. Mas, quem quiser dar uma arriscada, fazer o teste pezinho. A verdade é que a Chape não vive um bom momento. Toma gol e o São Paulo faz. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em assistência. Assistência já, o Atlético Paranaense é o time que mais toma gols com assistência de atacante, né? E ali eu acabei de falar de histórico, então assim, ó, falar do Flamengo é chover no molhado. Muita gente diz, ah, Mané, tu é puxa saco. Não, cara, eu só torço pro Figueirense. Tá aqui, ó, meu time de coração é Figueirense. Não torço pro Flamengo, tá? Mas tu tens que convir o seguinte, o Flamengo é o segundo melhor ataque mandante disponível pra rodada, porque é o histórico conforme o mando de campo dos últimos 5 jogos, o melhor é o Galo. Tá? O Galo fez 12 gols nos últimos 5 jogos em casa e o Flamengo fez 9. Só que tu vem aqui, ó, o Atlético Paranaense tá entre as piores defesas, tomou 8 gols nos últimos 5 jogos. E daí quando tu vem aqui, ó, maior de média de gols, 3x2, 3x1, 1x1, 3x2, 1x1, é um jogo com média de 3,8 gols. Os confrontos entre Flamengo e Atlético Paranaense são de gols. Então não tem como deixar de fora pelo menos um atacante do Flamengo, tá? Pelo menos um atacante do Flamengo, não é puxar saquismo não, tá? Porque quando tá o Arrascaeta, o Flamengo realmente tem uma média superior a 2 gols por partida. O Gabigol tá com uma média ruim em casa, 0.43 em 3 jogos, precisa de 4.70 para começar a valorizar. Dentro de casa ainda não vingou, fora já deu 2 mitadas, certo? Se fosse para escolher um só, entre Bruno Henrique e Gabigol, pegaria o Bruno Henrique. Vive um momento melhor, tem histórico de gols melhor do que o Gabigol contra o Atlético Paranaense. Tem uma média de 9.31 em 9 jogos em casa, precisa de 5.30 para começar a valorizar, tá? Negativo aqui contra o Grêmio, porque o Flamengo de maneira geral foi muito mal, mas de maneira geral aqui, ó, tem muito mais regularidade do que o Gabigol jogando em casa. Mas o Gabigol é aquela tal coisa, né? Bate pênalti, é um cara que quando dá pra fazer gol às vezes faz mais de um, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro dos últimos 2 anos. É complicado. Bruno Henrique mais regular, mas o Gabigol muito mais matador, né? Matador que eu digo, mais artilheiro, né? 6.8, 6.2, 7.7, 8.5. O Cleison jogando aberto. O Rony jogando aberto. Felipe Azevedo jogando aberto. É, o Bruno Henrique é melhor opção do que o Gabigol. Mas também não é ruim escalar os dois não, tá? Vale a pena, tá? Vale a pena. Palmeiras vem fazendo gol e o Juventude vem tomando, certo? Assim como o Santos vem fazendo gol com assistência, né? Desculpa, assistência de meia, né? Gol com assistência de atacante, perdão. Hoje tá foda. E o Santos vem fazendo e o Fluminense vem tomando, né? Ó, o Cuiabá faz e o América sofre gol com assistência de atacante, certo? Bahia também faz. O América também tá bem atrativo, tá? O Cuiabá tá bem, mas o América tem um bom ataque. Olha só como o Palmeiras, novamente, o Palmeiras tá tomando muito gol em casa, tá? Pode melhorar agora, né? E tudo vai depender do jogo da Libertadores, se ele vai com moral pro final de semana ou se ele vai de cabeça baixa, tá? Ricardo Bueno tá começando a se tornar uma das melhores opções aqui pra rodada, tá? Tá começando a se tornar uma das melhores opções pra rodada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no América, que também tem um ataque bom. Ó, vamos fazer um resumo da rodada, tá? Por tudo que a gente viu até agora. Pra goleiro e zagueiro, meia boca. Pra lateral, tá bom. Pra meia, mais ou menos. Mas melhor do que zagueiro e goleiro. E pra atacante tá bom? Tá bom demais. Tem umas 7, 8 opções aí muito boas, tá? Fabrício, matador. Média de 5.3 em 3 jogos. Tá desvalorizado, que isso é bom. De repente vai rolar até uma valorização aqui no canal pra ele. Menos 0.90. E ó, fora de casa é um cara de muita regularidade, né? Tem uma assistência aqui, ó, 6.9. A hora que ele fizer um golzinho fora de casa, ele estoura na pontuação. Mas é aquele cara pra te entregar 3, 4 pontinhos, né? Zarate aí, ó, já tem 2 assistências. Média de 6 em um jogo fora de casa. É um cara bem participativo, já jogou na Europa, né? Chegando aí já com 2 assistências, mas caiu um pouquinho no último jogo. Mas o melhor jogador de todos eles é o Ademir, tá? Por mais que ele tenha uma média fora de 2.77, ele é melhor em casa. Precisa de 0.20 para começar a valorizar. É um cara de muita regularidade e é o melhor jogador do ataque, né, do América, tá? Felipe Azevedo também me agrada bastante. É um cara bem participativo, ó. 4.56 em 8 jogos, precisa de 1.70 e fora de casa ele é o que mais pontua, tá?
O Ademir é o melhor, mas a melhor opção jogando fora de casa aí é o Felipe Azevedo, tá? Vou até olhar com carinho o Felipe Azevedo depois aí, de repente no time do canal. O Cuiabá não é de ceder tantos pontos assim, né? Mas a verdade é que o ataque do América fora de casa dá uma incomodada assim, tá? Então vamos ver aqui a média básica, que a gente viu de todas as posições. Quero ver de atacante, que eu tô um pouquinho curioso. Média básica de atacante, ó, Ferreirinha. E a média de gols é alta pra esse jogo, hein? Ó, 1-2, 3-4, 5-0, 0-3, 1-1, média de 4 gols. O Sport que defensivamente vive um bom momento, né? Mas tá lá na parte de baixo. O Grêmio precisa dessa vitória. Aqui vai ser jogo de 6 pontos, tá, gente? Ó, o Ricardo Bueno como tá bem. Marinho, média básica. Roger Guedes, tem que falar dele. Tá jogando demais. Os números aqui não favorecem. Aqui, ó. Onde é que tá? Tô na média básica, né? Vamos voltar aqui para cruzamento scout, porque eu até me atrapalhei, até me emocionei aqui, ó. Os 5 últimos atacantes. Vamos ver gols? Ó, o Corinthians, Bragantino toma, tá? Alguns gols de atacantes aqui, ó. Certo? Nos últimos 5 jogos. O Corinthians é que não vem fazendo, ó. Só fez um gol. O Corinthians fora de casa não é um time de fazer muito gol. Assistência. 1-1, tá? Por exemplo, o Ricardo Bueno tá melhor do que o Roger Guedes, olha só. O Palmeiras toma mais gol, né? E o Juventude faz mais gol. Né? Mas o Roger Guedes vive uma pontuação média. Vamos ver. Ó, o Corinthians não é de pontuar tantos assim. Ó, o Juventude já pontuou mais. Olha a quantidade que o Palmeiras cede. Né? Olha a quantidade que o Santos está cedindo. Né? O Bragantino cede um pouco menos. Mas se tem um cara, né, que vive um bom momento nesse momento, realmente se chama Roger Guedes, tá? Tá com uma média de 6.90 em um jogo fora de casa. Precisa de um ponto para começar a valorizar. Olha só as pontuações do Guedes. 6.9, 15.8, 4.5, 12.6. Tá? Até que eu quero ver o Bragantino se tá tomando muito gol. Porque o Guedes tá jogando, ó, tá jogando mais, né? Tem alguns jogadores aqui que vivem momentos muito bons, tá? 0.80, 1.40 de gol sofrido do Bragantino. Tomou 2 da Chape, 1 do Galo. Vem tomando bastante gol em casa. O Corinthians que não é de fazer muito gol, tá? Mas o Roger Guedes tá vivendo um momento sensacional. O problema é que a média de gols é baixa para esse confronto, né? Aqui, ó, 0-0, 0-0, 2-0, 0-2, 3-2, 0-1. Né? O Flamengo aqui, a média é altíssima de gol. 3-1, 3-1, 1-1, 3-2, 1-2. Mas o momento é do Roger Guedes, tá? O momento é do Roger Guedes. Tá? Vem jogando demais. Vem jogando demais. Vou até voltar ali, tá? Ferreirinha, Bueno, Marinho, Roger Guedes. Ó, o Bruno Henrique tá aqui, ó. Vai estar no time. O Bruno Henrique vai estar. Vai estar porque o confronto é favorável em termos de gol. Tem histórico. Tô até pensando em botar ele de capitão. Pô, e vem cedendo ponto para o Bragantino, hein? Dificilmente negativo atacante, hein? Interessante, hein? Interessante. Ó, vou ser sério pra vocês, tem bastante atacante pra rodada, mas eu acho que pelo cruzamento de scouts aqui, pela média básica, dá pra ficar por aqui, tá? Ferreirinha, Bueno, Marinho, Roger Guedes, Bruno Henrique, Hulk. Deixa eu ver o Hulk aqui, porque queira ou não queira, o Galo é o melhor ataque do campeonato, da rodada, né? Conforme os confrontos aqui, ó. Fez 12 gols nos últimos 5 jogos. É o melhor ataque jogando em casa. Vai enfrentar uma das melhores defesas, né? Mas mesmo assim é o melhor ataque. 7.37 em 9 jogos. Precisa de 3.60 para começar a valorizar. O Hulk é outro cara de muita regularidade. Dá aquela oscilada, dá assim, ó. Porra, cuspi até na tela. Que loucura. Pra vocês não aparece, eu acho. 16.3, depois 0.5. 18.7, depois 0. 2.6, depois 9.7, né? Então ele é um cara que oscila. Ó, 12.3 na primeira rodada. Mas é um cara que produz scout, né? Deixa eu ver o Inter. Negativou aqui o Paulinho Mocelin, mas Zé Roberto também não foi tão bem. Bruno Marques também não foi tão bem. O Gabigol aqui tomou vermelhão. Realmente o Inter se defende bem. Não é o time que mais cede pontos, mas vem cedendo de pontinhos sim, tá? E ó, 6 pontos aqui pro Trellis aqui, ó. Mesmo, tá? Mesmo não fazendo gol. O Hulk vale a pena sim. Aliás, o ataque do Galo vale a pena, mas temos bons atacantes pra rodada, tá? Bons atacantes. A melhor posição pra escalar nessa rodada pra mim é a lateral. Tem bastante, tá? E atacante. Atacante também tem bastante, tá? Roger Guedes vive um momento sensacional. Ricardo Bueno também, né? Gabigol, não dá pra desprezar o Gabigol, né? Contra o Atlético Paranaense, aí um confronto, tudo. Mas o melhor é o Bruno Henrique dos dois, prefiro ele pra esse confronto. Hulk também não dá pra se desprezar, né? O Galo dentro de casa é muito efetivo, né? O Ítalo ficaria em stand-by. Vai enfrentar uma das melhores defesas fora de casa. Rodalega, dá pra escalar, hein? Dá pra escalar. Porque o Ceará não vem bem fora de casa, tá? Não vem bem. Marinho também dá pra escalar. O Fluminense vem melhorando, vem fazendo gols, mas também vem tomando. Ferreirinha é uma das melhores opções, tá? Pra rodada, certo? E o Roberto deixaria um pouquinho de fora. Luiz Henrique vive um momento sensacional. Olha a quantidade de atacantes, tá? Olha a quantidade de atacantes, tá? Tem muito atacante.
Felipe Azevedo a gente viu ali que tem um bom desempenho, mas é mais na parte de baixo. Cleison também tem um bom desempenho, mas mais na parte de baixo, tá? Olha, tem muito atacante pra rodada. Mas deixa eu ver o que eu vou fazer aqui no meu time aqui, ó. O Bruno Henrique vai estar de certeza, tá? Vou escalar o Hulk, muita gente vai dizer, pô, mané, vai insistir no Hulk? Cara, assim, ó, quando tu escala o Arana, né, dentro de casa, e o Galo faz gols em casa, eu sei que é uma partida difícil. Poderia trocar aqui, por exemplo, eu poderia botar aqui o Fagner e ir com o Roger Guedes aqui, por exemplo, né? Também valeria a pena, né? Valeria muito a pena, aliás. Valeria muito a pena. Oh, rapaz, eu tô quase fazendo isso, hein? Tô quase fazendo isso, né? Tô quase fazendo isso. O Arana e o Hulk é uma dobradinha muito boa. Eu sempre falo assim, ó. Quando você dobra assim, ó. Você já dá pra imaginar o Arrascaeta dando passo pro Bruno Henrique. Já dá pra imaginar o Arana dando cruzamento pro Hulk. Tem coisas que dá pra prever, né? Eu sei que o Inter é um adversário difícil. Mas o Galo em casa, gente, aqui, ó. Tem que ver isso aqui, ó. O Galo, mandante. São 5 vitórias consecutivas em casa. Olha só quantos gols vem fazendo, ó. 2, 3, 2, 2, 3. O Galo tem uma média muito alta de gols, tá? E o Inter é um bom visitante? Claro que é. Tá aqui, ó. Internacional aqui, ó. 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, né? Ó, o Inter tomou aqui 2 gols. Aqui não tomou gol contra o Flamengo. Tomou 2 contra o Santos. Não tomou gol contra o Atlético Goianiense. E não tomou gol contra o Sport, né? Então dá uma oscilada defensiva, dá. Mas o Galo em casa aqui, ó. Não dá para menosprezar o líder da competição, né? Não dá, né? Eu sei que o Inter vem muito bem. Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogão, tá? E aliás, eu tô com a Arana aqui por causa da parte ofensiva, tá? Porque na defensiva, de repente, tô pensando até que o Inter possa vir a tirar o SG do Galo, tá? Mas o Galo se defende muito bem em casa. Então assim, ó, tô cheio de dúvida. Meu Deus, minha cabeça tá até um balão. Queria muito ir com o Ricardo Bueno, que vive um bom momento, mas o Roger Guedes tá jogando demais. Tá jogando demais, tá? Esse confronto aqui, ó, de muitos gols, o Gabigol tá caidinho assim, mas é nessa hora que ele aparece, né? O Hulk tá oscilando demais, mas ainda acho que é confronto pra ele. O Danega vale a pena contra o Ceará, tá? Marinho, Ferreirinha, assim, ó, eu tô em dúvida, tá? Vou ser sincero pra vocês. Tô em dúvida aqui, ó, entre o Ferreirinha, tá? Contra o Sport, tá? E o Roger Guedes contra o Bragantino, tá? Aqui, como eu tô indo com o Wanderson aqui, tá? Eu tô indo com o Wanderson. Eu vou com o Ferreirinha. Sabe por quê? Porque se a gente olhar aqui, ó. Melhor ataque mandante, o Grêmio. Qual é uma das piores defesas visitantes? Né? Onde é que tá? Piores defesas visitantes. Ah, o Sport já não tá, né? Daí já me complica. O Atlético Paranaense tá. Flamengo, Atlético Paranaense. Tá me chamando a atenção isso aqui. Flamengo e Atlético Paranaense. Aqui esse cruzamento tá muito bom. Mas eu vi pra escalação pra uma coisa e tô... Não me decidi. Mas eu sei que eu tenho que me decidir. A questão é o meio de campo. Tô fazendo uma dobradinha aqui. Aqui tô fazendo outra dobradinha porque é bem ofensivo, né? Porque tá muito mal, Renato Augusto. Queria um meio do Bahia, mas tá difícil. O Corinthians tá bem, mas o Bragantino também não é esse mumu todo aí. O Ederson. Vou dar uma apostada aqui no Zarate, tá? Vou dar uma apostada aqui no Zarate, né? Sei que é um jogo difícil, mas o Galo em casa produz bastante. Certo, Flamengo aqui também, né? Os dois times que estão disputando o título, né? Por mais que o pessoal fale, ah, mané, não sei o que. Queria muito aqui o Roger Guedes ou com o Ferreirinha, ainda mais eu indo com o Wanderson aqui, ó. Wanderson e Ferreirinha, só que o Sport se defende bem, né? E se a gente verificar aqui, ó. Segundo melhor ataque jogando em casa nos últimos 5 jogos, Flamengo. Qual é uma das piores defesas como visitante? Atlético Paranaense. Deu match. Inclusive de ataque aqui é o único que dá match, tá? Vocês podem fazer o cruzamento e depois me falar, tá? É o único que dá match, tá? É o único que dá match aqui de ataque. Porque o Galo é o melhor ataque, mas vai pegar uma das melhores defesas. E o histórico aqui, ó, é de muito gol. 3x2, 3x1, 1x1, 3x2, 1x2, uma média altíssima. Aqui o Grêmio também tem uma média alta de gols. De 4 gols, né? Só que o momento defensivo do Sport é bom. Já do Atlético Paranaense não é nem tanto. A maior prova foi em casa ganhar de 4x2 e tomar 2 gols do Grêmio, que não é um ataque tão bom assim. Não, tô convencido. Vou dar uma arriscada. O pessoal vai dar uma chiada aí, mas vou com o Gabigol. Tá? Poderia ir com o Ricardo Bueno aqui que vive um bom momento, né? Roger Guedes, muita regularidade, né?
Poderia ir com o Ferreirinha. Ah, inclusive o ataque aí do time do canal, do time B do canal, de repente vai ser Ferreirinha, Roger Guedes e Ricardo Bueno, tá? Mas eu tô apostando nos times que estão tentando disputar o título, tá? E são os times mais ofensivos nesse momento, os que fazem mais gols, tá? Corinthians não faz tanto gol assim fora de casa. Se fosse em casa, com certeza teria um meia ou um atacante do Corinthians aqui, tá? Defensivamente aqui eu tô bem na dúvida, tá? Tô bem na dúvida. Realmente não sei ao certo quem irei escalar, né? Rodrigo não dá pra pensar muito aí em defensor do Flamengo. O histórico é de muitos gols, tá? Natan joga bem em casa, mas já tô com muita gente do Galo aí. Aran jogando avançado. João Vitor, gosto demais dele fora, tá? Gosto demais dele fora. O Cascal também, mas prefiro ele em casa, né? Rapaz, esse vídeo vai ficar um monstro. O pessoal vai zoar pra caramba. Não. Pontua muito, mas não pontua bem, tá cedendo, mas histórica de muitos gols. Bem, mas não cede quase nada. É, o Grêmio tá bem aqui, né? Pô, mas triplicar o Grêmio? Corinthians, mas não cede quase nada. Triplicar. Só, pô, até que vai aqui, ó. Triplicar o Grêmio? Aí é demais. É paciência. Eu ia com o João Vitor ali, mas acho que eu vou no 3, o Rodrigues. Quanto é que tá o Juan? 3.18. O problema é esse. Não, daí meu banco não. Não, eu vou com o João Vitor, tá? É pouco o João Vitor mesmo. Deixa eu ver em termos de desarme aqui. Desarme, já vou me decidir. Arboleda, sem sombra de dúvida. O Flamengo tá me chamando a atenção. Não é possível, mas o SG pode ir pro saco. Até que cede de desarmezinho esporte, hein? A América tá desarmando muito, mas Cuiabá não cede quase nada. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Rodrigues. Problema de ir com o Juan, que não tem mais ninguém pra botar ali. Né? Deixa eu ver aqui pelo preço. Aí não dá pra fazer isso também, né? Como é que fica o banco? É, tem o Ricardo Silva. Tem o Ricardo Silva, sim. Pô, será que eu vou com o Natan? Essa história aqui do Inter e do 2x2, 1x3. O Inter costuma aprontar lá 1x0, 2x2, 3x1. É, em termos de SG. O Arana é muito bom, mas tá complicado. Tá complicado. Segurar o Arana aqui, hein? Não, acho que o Inter. Mas é a melhor defesa, né, cara? Tá merda. Cara, por enquanto vou botar o Juan, tá? Vou botar o Juan, até que vai sobrar umas cartoletazinhas, certo? Senão o vídeo vai ficar muito longo, depois a gente decide melhor. Tem muita opção pra frente, por meio, tá? Tô apenas tentando dar mais possibilidades ofensivas pros times que estão fazendo gols em casa, né? Deixa eu ver aqui. Todos. Pontuação média, conquistada e cedida. É, o Galo vem conquistando muito ponto, mas o Inter, ó, o rosto do Di Rueda não cede quase nada. Depois o segundo o Grêmio vem conquistando e o Sport cede bastante, hein? Tem mais cede o Ceará, mas o Bahia não conquista tanto. Então, jogando em casa o Filipão. Realmente jogando em casa o Filipão, tá? Vale a pena. E fora o Inter tá conquistando muito ponto, tá? Mas ó, o Galo é osso duro de roer, não cede quase nada. O Corinthians também conquista ponto, mas o Bragantino não cede tanto assim. O Flamengo vem cedendo muito, vem escorregando, mas o Atlético Paranaense não vive um bom momento fora de casa, né? É, realmente eu vou ficar com o Filipão mesmo. Ia com o Renato, mas por enquanto vou com o Filipão. Sabe por quê? Tô dobrando aqui o Grêmio, né? E SG faz a pontuação alavancar, né? De repente aqui eu tiro o Gabigol, boto um Ferreirinha, né? O Grêmio é que vem se defendendo bem, tá? Por enquanto vai ficar assim mesmo. Tem tanta opção aqui, ó. Porra, eu tô indo com o Arana, mas queria ir com o Fagner. Tem outros laterais aqui, ó, que estão pontuando bem demais.
É quase que eu dobrei aqui o América aqui, ó. O Cal e com o Marlon, que estão bem demais defensivamente. O Arboleda eu vou de qualquer jeito. Tá muito bem fora de casa, né? Mas vamos deixar assim. Por enquanto é um esboço, né? É um esboço aí, por enquanto, certo? Na sequência aí já vou trazer o time já completinho aí com o capitão e banco de reservas. Tá feito aí então, gente. Custando 140,43 cartoletas. Esse aí é o time principal do canal. E só um pouco preocupado em triplicar o Grêmio aí atrás, porque às vezes, né, o One custando 3,18 cartoletas não nos dá muita opção no banco de reserva. E toda vez que a gente triplica, né, tem um certo perigo aí. E o Sport costuma ir lá e incomodar. Ainda não tô convicto sobre isso, né? Não sei. De repente vai mudar aí, vai botar um João Vitor ali do Corinthians. E na frente, tá tranquilo ali, dobrei o Flamengo, porque eu acredito que de repente possa ser um jogo de muitos gols pros dois lados. Tá? E daí com isso botei o Roger Guedes, né? Porque quanto mais caro for os seus titulares, você pode botar um banco à altura. E até que no banco ali eu fiquei meio cabreiro com o Zarate, que tá meio baratinho, né? Talvez eu não fosse conseguir um meio ali no banco de reserva que me agradasse, mas o Castilho valeu a pena. Não tem um bom desempenho fora de casa. Tá valorizado, mas é um cara da bola parada. O Palmeiras vem tomando muito gol aí, né? De tudo quanto é jeito em casa. Vale a pena. E o Ricardo Silva e o Marlon ali, ó. É a defesa que talvez eu quisesse dobrar aqui, né? E não tive coragem de dobrar, mas eu acho que eu vou fazer isso no time de bons baratos. Ou valorização, não vou ver ainda. É o Marlon, né? E o Cal, né? Aí acabei botando o Ricardo Silva porque pelo preço, né? Mas tá tudo certo. Isso aqui é só um esboço, né? Vai ter a live de sábado ao meio-dia, como a gente sempre faz. E quinta-feira eu vou lançar o bônus barato de valorização. Que vai dar um panorama também, né? Um pouco melhor, quem sabe, aí, com mais outras alternativas aí pra gente escalar. Tá certo? Mas por hora é isso aí mesmo. Custando 140,43 cartoletas. Esse aí é o time principal do canal, tá? Um esboço para a 23ª rodada. Ai, ai. Tá feito aí, pessoal. Time principal escalado. Sinceramente, fiquei com bastante dúvidas, tá? Fiquei com bastante dúvidas. Principalmente ali atrás, porque a posição, né, que tá mais farta para se escalar ali atrás são laterais. Tem muita opção, realmente, né? Fiquei muito na dúvida em colocar o Arana ali, porque ele vai enfrentar um Inter, que é o estudo de Rui fora de casa. Mas o Arana tá muito bem em casa, é um cara muito ofensivo, não dá para descartar, né? E tripliquei o Grêmio, né? Com um certo receio, porque o Sport é um time de fazer poucos gols. Mas o histórico, né? Não ajuda muito ali, porque geralmente o Sport gosta de ir aprontar, fazer gol lá em Porto Alegre. Tá? Mas no mais ali no meio para frente, tô convicto. Tô indo com os ataques mais positivos da competição, né? É claro que o Flamengo vai pegar o Atlético Paranaense, que tá sofrendo muito gol, né? Tanto é que fez 4 agora em casa, mas tomou gol, né? E o Atlético Mineiro não. O Atlético Mineiro vai enfrentar o Inter, que vem melhorando defensivamente, né? Mas o histórico ele também é de muitos gols. Inclusive o Inter costuma aprontar lá, tá? Mas eu dei uma preferência para os jogadores do Galo porque são líderes da competição. Enfim, tem muita opção, gente, né? Vamos tentar clarear a mente, ter outras opções quinta-feira no Bônus Baratos em Valorização e, claro, na live de sábado para fechamento. Então, se você já é inscrito e gostou do vídeo, deixa aquele like, dá essa força aqui pro Mané. Se você não for inscrito, como eu sempre faço na humildade, veja outros vídeos, veja a live, conheça o canal e se inscreva, tá? Tu pode ter certeza que aqui eu vou tentar passar para você, né, muitos dados, muitas informações para você escalar da melhor maneira possível no seu Cartola, tá bom? No mais, um grande beijo de coração, até o vídeo de quinta-feira, vamos que vamos, fui que eu já demorei demais.